Fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Sejam bem-vindos à primeira temporada do SenSixCast, um espaço onde traremos quinzenalmente convidados especiais para falar de assuntos diversos relacionados ao nosso querido agronegócio, como tecnologia, mercado, tendências, agricultura digital e, claro, histórias inspiradoras de empreendedores e empreendedoras do setor que movimenta o nosso país. Apresentado por este aqui que vos fala, eu, Carlos Ribeiro, cofundador e CEO da SenSix, uma empresa de tecnologia com a missão de transformar fazendas em ambientes de gestão orientada a dados. E o nosso convidado de hoje é ninguém menos que Leonardo Sologuren, CEO da Grandeu Tecnologia, sócio-diretor da Horizon e cofundador da Zeus Agrotech. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em economia pelo Departamento de Economia da mesma universidade, tendo desenvolvido sua dissertação em estratégias competitivas voltada ao sistema agroindustrial da soja. É cofundador e atual diretor de marketing do Comitê Estratégico Soja Brasil, o famoso SESB. Foi fundador da Clarive Consultoria, onde atuou de 2010 a 2015. Sócio-diretor também da consultoria Celeris, de 2002 a 2010. E atuou como analista de mercados agrícolas da FNP Consultoria e Comércio, atualmente Informa Economics, de 98 a 2001. Ao longo desse período, participou de diversos trabalhos relacionados à análise econômica setorial do agronegócio brasileiro. Possui também uma sólida experiência na administração de derivativos agrícolas via operações e mercados futuros na B3. Léo, até fiquei sem ar aqui com tamanha experiência, cara. Obrigado aí por ter aceitado o convite, né, conosco para bater um papo aqui sobre agricultura de decisão, né? Como que o produtor toma, né, decisão aí com base em dados. Obrigado por ter aceitado o convite, meu cara. Carlão, eu que agradeço aqui pelo convite, excelente iniciativa. Eu acho que estava faltando, de fato, ter um canal de comunicação. E eu acho que com esse podcast que você está agora oficializando aí, né, e formatando, eu acho que você vai trazer muita informação, cara. Vai ser um prazer a gente ajudar a impulsionar isso daqui. Obrigado, meu cara. Cara, vamos lá, vamos começar falando quem que é o Leonardo, né? Da onde que você veio, família, cidade, né? E como que começou aí sua carreira. Muita coisa de empreendedora, né? Muita consultoria, agtechs, né? Fala um pouquinho aí da sua história aí pra gente entrar aí nesse assunto. Então, Carlão, eu sou daqui de Uberlândia, né? Legal. Sou nascido aqui, criado aqui. Apesar de a minha história ser no agro, eu sou filho de médicos, mas eu tinha um lado ali da minha mãe que era do sul de Minas, né? Uhum. E lá tinha uma história, obviamente, ligada à agricultura, né? Tem um primo que ele foi presidente da Coparaíso, né? Que era uma cooperativa lá atrás, ligada bastante à questão de café. Então foi um ambiente ali que eu fui me familiarizando ao longo do tempo, né? Mas a minha história ali com a agricultura ela é até engraçada, né, Carlão? Assim, quando eu resolvi fazer agronomia, né? Porque geralmente filho de médico assim, vai fazer medicina, né? Aquela história. Mas meus pais nunca tiveram essa pressão, né? De tem que ser médico, etc. Faço o que, enfim, você goste. Cara, e foi engraçado que meu pai tinha comprado um livro que chamava Mercadores da Noite, né? E nessa história, que era uma história de ficção, mas baseada um pouco no histórico do autor, que eu não vou me lembrar o nome, mas é um livro até, na época, era um livro bem famoso. Ele era um trader de mercado. E quando eu li esse livro, cara, eu fiquei apaixonado na questão de commodities, né? Mas ao invés de ir para economia, acabei indo para agronomia, né? Mas já meio com essa cabeça um pouco enfim, de entender o mundo agrícola, né? E aí acabei me formando, apesar de no começo da agricultura, cara, como eu gostava muito da parte de economia, eu falei, pô, tem que fazer fisiologia vegetal. Aquilo lá eu estranhei pra caramba. Aí, mercado, exatamente, né? Aí eu lembro que quando eu tive aula de economia agrícola, eu gostei pra caramba, né? Legal. Mas a hora que entrou, obviamente, nas partes de grandes culturas, etc., aí eu já fui tomando gosto por aquilo lá, né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu tinha alguns caminhos, né? Eu podia ir para uma empresa, para uma multinacional, que é um caminho normal de agrônomo, ele vira RTV de alguma multinacional, etc., né? Naquela época, Carlão, para você ter uma ideia, não existia ainda dentro das empresas a questão de inteligência de mercado. Né? Então, as empresas elas tinham isso basicamente terceirizado. Eu tinha a possibilidade de fazer um intercâmbio, né? Tem uma tia que mora nos Estados Unidos, etc. E eu tinha a possibilidade de querer fazer um mestrado. E eu falei, cara, eu vou fazer um intercâmbio, passei um tempo lá. E aí, quando eu voltei, né, eu tinha um colega de faculdade, né, que ele me chamou para fazer um estágio na FNP, que na época era uma das maiores consultorias econômicas como referência de mercado, né, fundada pelo Vitor Neme,
O Vitor, hoje, ele tem um fundo, cara, muito famoso no mercado, é o Sparta, acho que ele está com 9 bi sobre administração hoje, inclusive tendo gestões em cima de commodities agrícolas, e foi um dos grandes professores ali da minha vida. E aí surgiu essa possibilidade para lá. E lá eu tive a possibilidade de praticar ali, né, justamente a economia agrícola na prática, porque até então não tinha experiência de economia. E o Vitor nos dava muita experiência. O Vitor tinha um fundo de investimento, né? E na época ele virava e falava assim: Léo, agora você vai fazer. Você tem um limite aqui para você fazer aplicações no meu fundo. Na época ainda era BMF, ainda era você ligava no telefone lá para você conversar lá com os corretores, né? Então, final da década de 90. Ali, exatamente, né? Final da década de 90. Então, assim, não era nada eletrônico e, cara, e ali você aprendia, né? Legal. Então, eu tive uma experiência muito bacana nisso. E aí, em 2001, né, eu e o Anderson resolvemos sair da FNP, né, e a gente resolveu fazer a nossa consultoria, né, que foi quando nasceu a Celeris. Legal. E nessa época eu já aproveitei, coincidentemente a gente acabou voltando para Uberlândia, então fiquei quase 4 anos em São Paulo. Aí quando eu voltei para cá, falei, bem, agora eu vou fazer um mestrado em economia. Né? Fundamos a Celeris Com foco em fazer inteligência de mercado. Fazer inteligência de mercado, exatamente, Carlão. Então, assim, a gente era contratado ali pelas companhias, né? As multinacionais, geralmente, né? Monsanto na época, Dow, né? Quase todos hoje já viraram fusões de alguma coisa, né? BASF, Syngenta, Cargill, a gente também fazia trabalho com trades, né? Empresas de fertilizantes, etc. Então, a gente fazia estudos de mercado. Né? Então, estudos, por exemplo, olha, a gente precisa fazer o nosso 5-year plan, onde que vai estar a soja daqui 10 anos, né? O cara precisava montar uma nova fábrica, onde que eu faço essa fábrica, né? Então, assim, um site location. Então, a gente fazia muito... Então eu já trabalhava com muito dado naquela época. Só que era dado na mão que você tinha que fazer, né? Então, você tinha que pesquisar, você tinha que fazer fonte primária. Então, assim... Por isso que eu sempre fui apaixonado pelo dado. E depois eu vou fazer esse link porque que eu cheguei, inclusive, na AgTech, porque o meu mundo foi em cima de dados, né? Legal. E aí, em 2010, eu já comecei a querer ir para o lado já de tecnologia, entendendo que já existiam ferramentas de tecnologia, porque a Celeris, ela é um think tank até hoje, né? Inclusive uma das referências de mercado. Ainda sou muito amigo do Anderson, né? Padrinho meu de casamento, um dos meus melhores amigos. Mas ele sempre foi um think tank. E eu já queria ir para um lado já de tecnologia. Foi quando eu saí, formei a Clarif, né? Cara, peraí, antes até, como é que você trabalha com dados sem ter tecnologia? Assim, vou ligar lá para o sindicato rural de Luiz Eduardo, entender o que está acontecendo, desse jeito. Olha só para você ter uma ideia que legal. Assim, quando eu entrei na FNP, eu entrei como estagiário, né? A minha principal função lá era ligar para pegar cotação de soja. Caraca. Cara, não existia, você não tinha essa referência, né? Você tinha alguma referência de alguns preços que você pegava, na época era Gazeta Mercantil, que tinha, né? Mas você tinha que ligar. Então, a gente ligava para as trades, então a gente tinha os contatos já das mesas lá, ligava para corretoras, a gente pegava preço e perguntava como é que está indo no mercado, o que você está achando da soja aí, a soja vai quebrar, não vai quebrar, fazia levantamentos de safra pelo telefone. Era assim que a gente fazia, né? Olhava o boletim de clima para ver se ia ter quebra. Exatamente. E o mais legal, para você ter ideia, a gente fazia um boletim, né? Que aí a gente dava como a gente fazia análise de mercado, então a gente dava a nossa opinião. E eu lembro assim, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei na FNP foi o barulho do fax. Né? Na época eram mais de 1000 boletins com clientes sendo lançados. Né? Caraca, que doideira. Então era na mão. Então você usava lá o PSD, né? que é do USDA, né? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você baixava isso. E o Vitor sempre foi muito visionário lá atrás. Ele tinha o famoso anual pack e o agranual. Então o que ele fazia? Ele juntava, era um livro, né? Até há pouco tempo atrás ainda existia esse livro de forma física. E ali ele colocava todos os dados de agricultura e de pecuária. Então tinha um agranual e tinha um anual pack. Né? Então imagina, isso era a fonte de referência das empresas. Todas as empresas compravam, porque ali você tinha custo de produção, você tinha preço de terra, você tinha indicadores econômicos, né? Você tinha tamanhos de safra, tamanhos de rebanho. Então aquilo ali era uma referência. Então ele colocava aquilo lá no livro. Então imagina, você não tinha nenhum site para isso daí. Só que naquele momento a gente passou por uma transição quando começaram a chegar vamos dizer, quando a gente teve a primeira onda da internet, né, como a internet chegou, e você começou ali no final da década de 90, exatamente, as .coms, e aí você começou a ter muita informação gratuita naquele momento, né, nem sempre de qualidade,
Mas era na mão, Carlão. Você ligava, você conversava, né? O Vitor, por exemplo, ele fazia muita viagem, né, para conversar com as pessoas. Ele já era palestrante, então ele tentava fazer levantamento de rebanho. A gente desenvolvia modelos econométricos para tentar entender preço, tamanho de safra. Então, assim, você tinha que usar exatamente o seu cérebro mesmo. Não tinha inteligência artificial, não tinha nada. Então, você usava Excel Hoje ali. a gente recebe no WhatsApp ali uns boletins, nos grupos e vai embora. Exatamente. Na época era tudo na mão. Mas foi uma época bacana porque você tinha que acabar tentando desenvolver seu cérebro e fazer as análises, fazer as correlações, né? Então, isso te dá muito base lá na frente, né? Legal. Então, aí a gente fundou a Celerys. Então, a Celerys também foi sempre essa empresa de fazer esse trabalho estratégico, né? E aí, no meio do caminho, final ali de 2007, eu fui convidado para ajudar a cofundar o CESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil. E aí, o idealizador disso é um cara que eu admiro muito, que é o Renato Serafim, né? Que foi CEO de várias companhias. Hoje ele está como CEO da Cearama Máquinas Agrícolas. É um ícone, né? Uma lenda. E quem sabe não vem aqui também como convidado. Esse é um cara que você tem que convidar, porque ele é um cara assim, eu admiro ele. Acho que ele é um dos caras mais visionários ali do mercado. Ele com o Rogério Biasotto também, que eu acho que é outro cara fantástico para conversar. E aí o Serafim falou, Léo, cara, a gente está com um desafio aqui, faz 10 anos que nós estamos com a produtividade da soja estagnada, cara, eu estou querendo criar um board aqui para a gente começar a discutir isso, cara. Você topa vir? Eu falei, cara, claro que eu topo, né, cara? Isso é um trabalho fantástico, né? Então, a gente fundou ali o MOCIP, né, que é uma organização de sociedade civil de interesse público, né? Então, é uma entidade, né, no final do dia, que ela é bancada pelo setor privado. Então, nós temos patrocinadores, mas nós temos uma equipe executiva pequena e o resto da turma é voluntário. Eu sou voluntário ali dentro do SESB. E aí a gente teve uma discussão. Bem, como é que a gente ajuda isso? É um problema de tecnologia, né? É um problema de uso da tecnologia ou é uma falta de tecnologia? O que está acontecendo que a gente não consegue? E aí esse board foi formado por vários especialistas. Então eu entrei ali com expertise econômica, tem gente que entrou com expertise, por exemplo, de doenças, tem gente que entrou com expertise de pragas, tem gente que entrou com expertise de solo, de fertilidade, tudo isso. Então ali teve uma discussão. E a forma que o SESB tentou encontrar ali no meio do caminho foi fazer o seguinte, cara, vamos fazer um concurso de produtividade? Vamos ver se tem alguém que está fora, né, fora dessa linha média. E foi quando nasceu, né, o nosso concurso de máxima produtividade, lá atrás. Legal. Então, hoje já estão fazendo 15 anos que a gente está com esse banco de dados. Legal. E aí, a coisa que mais nos chamou a atenção foi a vez que nós batemos os 100 sacas por hectare. Isso foi em que ano? Então, o 100, eu acho que já foi, se não me engano, depois eu confirmo, mas eu acho que já foi no 4º ano já. Carlos, eu lembro que no primeiro ano bateu 80 e isso foi crescendo. A primeira safra foi 8,9, 2008, 2009, né? Tá. Então foi alguém que ali já ganhou com 80 alguma 2012, coisa. Né? Mais ou menos, teve ali. Exatamente. Aí a gente viu, tem gente aqui acima de 100, né? Aí na safra 16, 17 nós tivemos um produtor que bateu quase 150 sacas, isso é o recorde até hoje, né? Caraca. Quase 150 sacas por hectare. Então, obviamente, a gente viu e falou, bem, tem um potencial genético da soja aqui que ele pode ser explorado e a gente não sabe. Né? E aí tem uma coisa que é muito bacana, Carlão, assim, que o que nos chama atenção hoje é que os produtores efetivamente que são os campeões, porque nós temos os campeões regionais, né? E um deles acaba sendo campeão nacional. Né? Duas coisas que nos chamam a atenção. Até hoje, em todos esses anos, nós só tivemos um cara irrigado que ganhou o concurso nacional, apesar de a gente ter o concurso do cara irrigado. Né? E nós tivemos... e o mais interessante é que nós estamos tendo cada vez mais os produtores em suas áreas comerciais com altíssimas produtividades em escalas grandes. Nós tivemos produtores e o cara plantou 4 mil hectares e você olha a média dele está acima de 80. Né? Porque a área do SESB é uma área ali de 3, 4 hectares. Né? Então, isso tem sido um aprendizado enorme. Né? Porque assim, o que eu acho? Eu acho que tem duas fronteiras que ela é difícil de você correlacionar dados pelo número de variáveis que você tem. Né? Um é um lado health, né? um lado da saúde, né? Que a gente sabe tanto que é complexo, né? Estudar o ser humano. A gente ainda, inclusive, sabe muito pouco do cérebro humano. E o outro é a agricultura. E até porque a agricultura a gente tem um fator exógeno, como o clima, por exemplo. Né? Então, por isso que eu acho que IA vai nos ajudar muito, muito dentro desse processo. Né? Então, o que o SESB tenta fazer é entender o que esses caras fazem fora da curva. Hoje nós temos 6.500 produtores que participam todo ano, né, desse concurso, uma auditoria bastante pesada. Né?
Mas para você ter uma ideia da dificuldade, né? Eu acho que a gente entrou dentro dessa era digital, que é justamente o seguinte. Pô, qual que é o tamanho de dados? Porque assim, quando a gente fala em Big Data, né? Nós estamos falando de terabytes. Né? A gente está longe de ter terabytes hoje dentro do SESB, apesar de talvez ter um dos maiores bancos de dados de alta produtividade. Sim. Mas eu não consigo hoje, por exemplo, ainda aplicar uma IA, né? Pelo volume de dados que tem. Eu preciso ter mais volume de dados. Mais. Aí entra aquela questão de você ter sensores dentro da fazenda captando uma série de informações. A gente tem vários clientes da Sensix que inclusive são campeões do SESB, cara. Principalmente campeão regional ali da Bahia, como a gente tem bastante cliente na Bahia. Cara, é sensacional. Sempre são os caras que melhor utilizam a tecnologia, os caras que estão conseguindo puxar a produtividade. E às vezes vai ter o cara que não usa, fala, não, mas eu quero usar a tecnologia para monitorar onde está melhor, para botar aquela área ali no SESB, né? Então é super interessante essa dinâmica de competição, né, que o SESB trouxe, né? Exatamente. Coisa boa, né? E o que a gente fala do SESB, é bacana você citar isso, né? Porque esses são os produtores como é que a gente define o SESB, assim, fazendo uma analogia? A gente define ele como Fórmula 1. Né? Então o cara testa várias coisas ali numa área pequena. E Sim. outra coisa, Carlão, tem que ter fundamento econômico. Não é um cara que vai produzir 150, mas gastou 180, porque do ponto de vista racional não faz sentido. Então ele tem que ter fundamento econômico, ou seja, ele tem que ter lucro em cima daquilo lá. Legal. Então, geralmente, o que eles fazem? Eles testam ali, né? E por isso que são caras de tecnologia de ponta, né? E têm usado, seja tecnologia agronômica, ou sejam tecnologias também digitais, né? Que começou a entrar agora. Entrar agora não, na verdade, assim, está amadurecendo, vamos dizer assim. E aí você tem, e na sequência você tem assim, ó, o que eu consigo pegar disso daqui e passar isso para uma área comercial. Né? Então isso foi bacana. E o que acabou acontecendo? Lidando com dados de novo, Carlão, como é que eu acabei entrando dentro desse mundo digital? Em 2013, né, e já sempre lidando com dados, né, eu acompanhei um movimento quando a Monsanto comprou a Climate. Sim. Né? Foi a primeira grande aquisição, né, no setor de agricultura digital. Eu acho que quando a gente começou a escutar falar de agricultura digital... 2011, né? eu acho. Foi 2013 ali, 13, né? 2013 acho que foi a conclusão do dado, ali, foi a conclusão ali, obviamente, ali do M&A. Né? Eu falei, pô, já estão fazendo alguma coisa diferente lá, porque sempre foi o seguinte, agronomicamente, o Brasil e os Estados Unidos sempre foram pau a pau. A gente sempre fazia assim... Aquele teste econômico falando assim, quando que o Brasil passa os Estados Unidos? Né? Porque agronomicamente a gente sempre foi muito bom, né? A gente tem uma agricultura empresarial, com sucessão, etc. Né? Diferente dos Estados Unidos, que ainda é uma agricultura familiar, apesar de ser uma agricultura muito robusta, né? e muito protegida, inclusive, pelo Estado. E aí chega 2015, a Monsanto foi lá e comprou a Precision Planting. Né? Eu falei, pô, agora os caras estão começando a sair na frente. Né? E foi aí que eu falei, cara, eu preciso entrar nesse mundo digital porque vai mudar a forma. Imagina eu que comecei a vida no telefone levantando dado primário. Falei, cara, daqui a pouco tá cheio de sensor aqui e a forma de captar dado é diferente. E o que a gente fazia na consultoria também, Carlão? Porque como a gente atendia muito a multinacional, né? A multinacional, a maior parte da venda dela, 70%, ela está em cima da distribuição. Então, no final do dia, ela tinha muita pouca relação com o produtor. Então, assim, o que esse cara está achando do meu produto? Quais são os key buy factors que fazem ele comprar o meu produto? Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço um price aqui para entender se eu vou perder ou não demanda? Então, a gente fazia muita pesquisa em campo. A gente tinha, por exemplo, a gente tinha pesquisa que a gente fazia, a gente entrevistava cerca de 2 a 3 mil produtores. Então, você imagina, você ir a campo, fazer esse tipo de pesquisa, levantar todos esses dados e você depois tentar correlacionar isso. Né? Legal. E eu falei, bem, daqui a pouco esse dado está todo... Cara, de alguma forma esse dado ele vai tá fácil de ser captado. Né? Ou seja, eu vou ter sensores, eu vou ter opiniões, alguma plataforma vai estar juntando isso. Acho que a própria pegada das multinacionais passarem a adquirir empresas de dados, né, de agricultura digital, para ter um pouquinho mais de inteligência de mercado, já foi um bom tino, né? Falou, opa, exatamente. Agora o cara sabe qual variedade que está sendo plantada, qual que é a taxa, qual que é a produtividade, e aí a inteligência começa a vir de forma digital. Né? Exatamente. E foi exatamente com esse pensamento que daí eu chamei um amigo meu, né, o André Galassi, um grande amigo, que ele já trabalhava, na verdade, vamos dizer, com empresas de tecnologia, mas ele estava na área health, apesar de ser do agro. Né? Chamei ele e falei assim, André, cara, está acontecendo esse movimento no agro, cara, a gente precisa pensar em alguma coisa porque vai mudar. Legal. Tá? Nós estamos indo para um caminho de agricultura digital que está começando. E aí,
Aí ele me trouxe o conceito de Design Thinking, né? Então, porque eu não era exatamente, não era do mundo da tecnologia, né? Mas ele já tinha a turma dele, já tinha o squad dele, tá? Ele falou, cara, vamos pensar aqui no Design Thinking para entender qual é o produto, né? Isso você estava ainda dentro da Celeris na época? Não, aí eu tava, na verdade, depois que eu saí da Claro, aí eu montei a Horizon, né? Certo. E a Horizon era uma empresa muito especialista em fazer essas pesquisas para multinacionais. Entendi. Tá? Entendi. E aí a gente começou a discutir isso daí, né? Falou, cara, tá acontecendo esse movimento. Bem, o que nós vamos fazer? Então fizemos um Design Thinking, e aí a gente foi para os Estados Unidos, fomos fazer uma imersão lá, né? Então uma turma foi para o Vale do Silício, eu fui para o lado do meio oeste, na época estava tendo o Farm Progress Show, então fui lá e estava no auge ali, por exemplo, de se discutir a questão ali do Feed View, né? Legal. E aí comecei a entender. Aí lá eu fui ver, bem, esses caras, cara, estão num outro mundo, né? E aí me chamou a atenção, porque eu lembro que tinha um projeto lá, cara, que ele era da DuPont, uma empresa de tecnologia, onde eles tinham colocado ali 4.000 estações no meio oeste dos Estados Unidos captando informação. Caraca. Né? Eu falei, caramba, assim, tá no outro nível de dados, os caras já estavam fazendo... eles já tinham software, né, para olhar a deficiência de nitrogênio. Então, assim, eu falei, bem, esses caras estão começando a entrar no nível de tecnologia, cara, muito, muito diferente do nosso. Né? Legal. Então, voltamos para o Brasil, fizemos um Design Thinking. E aí, quando a gente olhou para os Estados Unidos, e aí dentro do Design Thinking foi engraçado, porque assim, quando a gente fez isso com vários produtores, eles nos falaram assim, cara, a gente tem 3 dores primárias aqui. Eu tenho a dor do preço da soja, que é normal, soja, né? Tá? Porque é muito difícil o cara, obviamente, acertar o preço da soja. Eu tenho a dor do câmbio e tenho a dor do clima. Eu falei, bem, cara, essa parte aqui, dólar é super difícil de dominar. Preço também não é tão simples. Eu sempre falo assim, cara, se fosse fácil acertar preço, não precisaria ter mercado futuro. Falei, cara, vamos tentar entender clima, né? Porque os Estados Unidos já nos deu, vamos dizer assim, um caminho. A gente está entendendo como é que isso foi feito lá. E, na verdade, e quando você olha a fundação, por exemplo, lá da Climate, né? Na verdade, eram ex-Googles, né, que captavam dados lá dos Estados Unidos, porque lá eram mais de 100 mil estações climáticas, a hora que você olhava... O foco da Climate era clima, né? Era clima. Tanto é que a conta de seguro dos Estados Unidos, né, do programa de seguro dos Estados Unidos, ou seja, a conta governamental, ela era gerida pela Climate. Então, a Climate fazia como se fosse mais ou menos o zoneamento climático lá. Tanto que o nome da empresa é Climate. É Climate, exatamente. E aí você olhava lá, a hora que você olhava o número de estações que tinham, e com dados assim, Carlão, desde 1800, lá tinha dado, tinha histórico, né? Legal. Os caras tinham radares meteorológicos, né? Os caras tinham buoys meteorológicos, até porque os caras lá têm furacão, tá? Né? Nevasca. Então, assim, os caras também precisam, obviamente, eles têm vamos dizer, um viés de olhar o clima muito mais forte do que o nosso. Sim. Só que quando a gente olhava isso daqui, o que a gente fez? Aí o André falou assim, cara, vamos conversar com os meteorologistas, entender? A gente precisa trazer agora alguém que entende meteorologia. E o André foi bater na USP, cara. Foi lá, bateu na USP. E tropical ainda, né? Que tem uma exatamente. Além uma complexidade a mais. Uma complexidade a mais. Né? E sem contar que o Brasil também é enorme, né? Assim, é muito afetado pelo fenômeno El Niño, Laninha, né? Então, a gente bateu lá, a gente conheceu, cara, 3 meteorologistas fantásticos, né? Que foi o Bruno Enzo e o professor Ricardo. E eles, coincidentemente, eles estavam fazendo na época já um trabalho, cara, para uma usina, né, para tentar, obviamente, prever localmente isso daí. Então, as coisas meio que se casaram. Só que na hora eles falaram assim, olha, a gente tem problema de dados no Brasil. Existem hoje 1.000 estações que são públicas, boa parte delas não tem manutenção, e a maior parte dessas estações, quase 100% delas, não estão em áreas rurais. Elas estão nas cidades. Então, ele falou, bem, então nós temos um problema. Uberlândia aqui, você vai vir aqui na UFA, que é a principal, né? Mas tá aqui dentro da cidade, bem no meio, né? Tá dentro da cidade, exatamente. Às vezes agora fez um trabalho grande, né? Tá com mais 40, 60 estações esparramadas já aqui dentro da cidade, né? Porque ele fez um trabalho bacana em cima disso daí. Mas, cara, a gente tinha esse desafio, né? Isso era 2016? Então, aí isso foi 2016, né? Foi quando a gente fez esse design, né? E a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, gente, não vamos inventar estação, vamos comprar a estação, né? E a gente coloca essas estações no campo. Só que surgiu um problema. Primeiro, na época a estação era muito cara, ou seja, mesmo se a gente importasse. E segundo, que a gente tinha um problema da conexão. Né? Porque quando a gente começou esse movimento, a gente já bateu o problema da conectividade. Putz, como é que a gente resolve isso agora?
Não adianta eu colocar só no produtor que está perto ali de uma torre. Né? A gente tem que esparramar isso daí. 2 problemas para resolver. É o sensor e agora a conectividade. E agora a conectividade. Na época não se falava nada, não tinha nada de conectividade. Muitos projetos morreram para conectividade. Ele falou, cara, não, a gente tem que vencer esse desafio. E foi quando os nossos engenheiros eles conseguiram fazer uma conexão via satélite, que era um satélite de baixa órbita. Pô, legal. Né? Então, aí a gente conseguiu fazer essa ligação. Custo legal, assim. A banda devia ser pequenininha. A também, banda né? pequena, porque era basicamente banda numérica, né? A gente tinha um intervalo, a cada 1 hora a gente tinha um intervalo de 15 minutos para ter esses dados. Legal. Né? Então você não precisava ficar, obviamente, captando minuto a minuto isso daí, né? Mas captava ao longo de todo o tempo. Então, aí o primeiro desafio foi esse. Então, quando a gente entendeu que dava para conectar isso com o satélite, falou, bem, os dados que a gente precisa tá ok. E depois o nosso CTO, que era um cara muito experiente do ponto de vista também de hardware, era um cara que já tinha feito tablet na China, entendia muito de China, ele trouxe o LoRa para a gente. Ele falou, cara, vamos formar uma rede mesh aqui, porque, cara, não adianta eu ter uma estação num cara que tem 20, 30, 40 mil hectares. E foi quando a gente começou a formar as redes. E aí, de fato, a gente conseguiu pegar uma área de um produtor que fosse relativamente grande, né? E começar a pensar bastante do ponto de vista de olhar o regime climático. Né? A gente também teve a felicidade de ter um sócio, né? Que foi que inclusive hoje ele é um majoritário da Zeus, que é o Pedro Merola. E o Pedro nasceu dentro... Cara, o pai dele sempre foi fascinado com irrigação. Então, o Pedro entendia muito de irrigação. Né? E o Pedro olhou aquele projeto e falou, cara, a gente precisa aqui pensar em olhar balanço hídrico. Exato. Né? E eu até brincava com o Pedro. Falei, Pedro, pensa só que um cara de sequeiro não tem o entendimento que você tem. Né? Mas aí o que foi engraçado é que a gente nasceu para grãos, mas a gente viu que quem começou a adotar a gente primeiro foi cana. Mas por que primeira cana? Então, e aí foi um dado interessante. Cara, a gente entrou como se fosse, na verdade, quase como uma licitação ali, né, privada, né, que a gente entrou ali na Raizen. Legal. Era para cobrir toda a área da Raizen. Isso já no primeiro ano. A Zeus foi fundada em 2016. Isso foi em 2016, mas isso acabou acontecendo em 2019. Tá, já foi bem mais para frente. Exatamente, já, né? Tá. Legal. Aí, assim, 2016, vamos dizer assim, foi até boa essa pergunta, cara. 2016 a gente meio que concebeu a empresa. 2017 a gente arrumou um investidor anjo, né? Tá. Aí 2018 a gente começou a escalar, 2019 a gente recebeu uma série A, e aí a gente conseguiu, obviamente com essa série A, até tomar um pouco mais de porte. Né? Eu acho que eu conheci a Zeus um pouco antes do cereal, acho que foi em 2018 mais ou menos. 2018, né? 2018 a gente não estava ainda na série A. Legal. A gente ainda estava naquele sofrimento de todo começo de startup, que a gente sabe como é que é, né? Ainda mais startup de hardware, cara. Exatamente. Meu Deus do céu. Cara, é bizarro. É bizarro, porque a gente tinha que fazer antecipação do CAPEX, né? E o que a gente fez, Carlão? Quando a gente viu também o preço da estação, como ela era muito cara, a gente teve que criar a nossa estação. Então, assim, a gente tinha fornecedor da China, fornecedor dos Estados Unidos, então a gente teve que criar uma área de supply, né? Assim, cara, muito específica para o nosso tipo de produto. Legal. Né? E para você ter ideia, os nossos clientes tinham uma estação a cada 500 hectares. Sim. Né? Eu já fui em fazenda que tem uma estação da Zeus a cada 200, 250. Exatamente. Que aí são os nossos benchmarks aí. Que legal. Então, a gente participou disso lá na Raizen, aí a gente acabou ganhando, né? E conectividade foi um dos fatores, né? Porque a gente conseguia cobrir áreas que os nossos concorrentes não conseguiam fazer essa conectividade, ou tinham que fazer uma rede que era muito cara, né? Um 4G, um 3G. Exatamente. Então, tô com água aqui, obrigado. E aí esse projeto ali, ele foi tomando corpo e a gente falou, cara, acho que existe um mercado em usina. E aí a gente começou a bater porta em usina, efetivamente, né? E trabalho de sócio mesmo, viu, Carlão? Porque a gente começou a ver que a gente tentou, e tem uma coisa bem interessante que a gente sabe, o acesso a mercado no agro ele é difícil e caro. Muito complicado. Né? Você tem janelas. Eu vou te dizer, eu me arrisco a dizer que talvez os empreendedores de agtechs são os empreendedores que mais têm que ter resiliência. Porque a gente tem janelas. Eu não tô criando, por exemplo, uma empresa no varejo que se eu não vender hoje, eu tenho a oportunidade de vender amanhã. Se a gente perder a janela da soja, acabou. Perdeu a janela da cana, acabou. Mas você nem perdeu. Às vezes você perdeu o orçamento ali daquela usina. Tudo bem, o ano que vem você volta. E uma startup não pode se dar esse luxo, né? Sim.
Então a gente foi colocando esses cases em usinas, cara, a hora que a gente viu, a gente tinha 80 usinas como clientes, né? Legal, então, cara. e aí isso tomou corpo, e a gente falou, bem, então, e as companhias agrícolas começaram a ver esses cases, então a gente começou a entrar muito em companhias agrícolas também, né? Já pensando em grãos e fibra, né? Exatamente, né? Já pensando em grãos e fibras. Mas até um ponto interessante, Léo, a gente falando em cana-de-açúcar, em usinas de cana, é até uma reflexão que a gente faz também. Quando a gente fundou a Sensix em finalzinho de 2017, ali a gente lançou o nosso produto, a gente se lançou no mercado de grãos e fibra, focando no produtor, mas a gente precisava diversificar muito o nosso portfólio, porque basicamente a gente atuava no ciclo da soja, que é 3, 4 meses ali no verão, e aí, o que eu vou fazer no meio do ano? Exato. Então, ou eu penso em ir para os Estados Unidos, onde essa sazonalidade é investida, vou para o hemisfério norte e atuo na soja lá no meio do ano. Vou fazer a inversão de safra, né? Que aí já é um negócio muito caro e muito mais complexo, ou eu encontro uma outra cultura que faz sentido. Aí a gente olhou uma oportunidade no mercado de cana, porque a cana, por ser uma cultura semi-perene, eu tinha oportunidades de entrar no manejo ali ao longo do ano. E a gente achou um nicho bem legal com drones lá de cálculo de quantificação de falhas de plantio e rastreamento ali das linhas de colheita, né, para automatizar a rota de colhedoras e evitar pisoteio. Cara, esse foi o produto número 2 e é o produto que a gente tem até desde então, né? A gente lançou no meio de 2018, é um produto que se mostrou muito resiliente. Então, o mercado de cana a gente também é bem agradecido porque foi um mercado que segurou as pontas ali até a gente ir evoluindo o que a gente chama de Product Market Fit, né? Dentro do mercado ali, dentro do mercado de grãos, que foi um mercado um pouquinho mais complicado, mas que demora mais tempo para você fazer essas iterações, né? Dentro do seu produto e gerar valor. Exatamente. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente nasceu com grão, começamos a tentar abrir o mercado de grãos. Começou no grão, aí a cana puxou, A cana puxou, exatamente. Aí a gente viu e falou, opa, parece ter uma oportunidade aqui. E aí a gente começou a ver, né, Carlão, assim, que na cana, você já tinha usinas, obviamente você tem aquela usina que está ultrapassada e você tem as usinas que estavam investindo muito em tecnologia, né? Em tentar em ganhos de produtividade. E a cabeça de indústria, né? Cabeça de indústria. Então, assim, o que a gente sempre fala? Bem, eu posso ter um produtor lá que ele tem 30 mil hectares, 40 mil hectares, que é um cara grande, mas esse cara não tem uma área de data science. E você pega um cara numa usina já, o cara já tem pelo menos um cara de BI lá. Sim. Né? Então, os caras têm lá os COAs, ou CIAs, né, que chama, né? As centrais de inteligências agronômicas lá. Então, e o clima para eles era bastante interessante. Até porque, e um dos produtos que eles viam, que eles tentavam principalmente ver em clima, que é a justificativa, obviamente, a hora que você está levando a cana para moagem. O que me afetou? Foi uma questão agronômica ou foi uma questão de clima, né? Aí é o famoso yield gap, que nem é bem aplicado hoje, mas que está se tornando... O conceito é antigo, mas agora as ferramentas digitais que estão dando possibilidade de se fazer, de fato, o cálculo do yield gap. Até então, você só tinha um conceito agronômico, mas sem você conseguir fazer aferição disso. E a gente começou a ver, pô, a usina tem pessoas ali que estão pegando essas ferramentas digitais, né? Estão juntando elas de alguma forma e tentando tirar conclusões importantes. Legal. Então, aí a gente cresceu bastante isso e a gente viu que tem várias usinas ali. E aí o caso, por exemplo, da Tereos, né, que a gente teve muito, que a gente estava até falando aqui do Marcelo, depois o Margoto, né, que foram pessoas que já estavam à frente do seu tempo olhando a usina como um polo de agricultura digital. Cara, quando você chegava com a Zeus na época lá, eu lembro muito bem, em 2018, quando a gente se aproximou lá da Alga Farm, né, que acabou virando um investidor nosso, um cliente bem legal, ele falava de uma forma apaixonada, né, para dizer, cara, vem aqui, agora é microclima, que antes o cara tinha que entrar, ver o macroclima, tá, mas esse macroclima não garante que lá no talhão 2 da minha fazenda vai ser desse jeito, vai ser essa chuva, essa precipitação, essa temperatura, né. E aí começou-se a trazer o conceito de microclima, né. E aí depois eu acho que às vezes até veio também com a pegada de calcular o balanço hídrico por talhão também, né, que... Exatamente. E assim, no contexto geral, né, se a gente for poder resumir assim, qual que é o grande benefício, né, que uma agtech como a Zeus, e depois vieram outras também empresas de tecnologia, né, de clima para o agro, de agroclima, né, que a gente chama, para o mercado, o que essas empresas trazem de benefício para o produtor, o cara que não tem estação meteorológica dentro da fazenda, qual que é a diferença entre ele ter e ele usar uma informação mais macro ali dentro da gestão dele? Então, Carlão, assim, quando a gente identificou que uma dessas dores era o clima, né, chove ou não chove, porque imagina o seguinte, uma das questões que aconteceu muito, por exemplo, atrasou a chuva, tá, eu planto no pó sabendo que vai chover, eu arrisco.
esse já começava um dos questionamentos. Né? Então a gente também... Janela de semeadura é uma exatamente, dor já é uma dor ali, já é uma dor grande. Né? Então a gente tinha previsão, obviamente que previsão ainda ela não é 100%, e eu só acho que ela vai virar 100% no dia que a gente começar a trabalhar com computação quântica. Isso é um conceito que hoje eu tenho. Né? Mas, enfim, o cara passava a ter uma ferramenta que antes ele não tinha. Né? Quando a gente colocou um mapa de chuva, o cara também começou a entender onde choveu e onde não choveu na propriedade dele. Né? Então, e aquilo lá te dá N possibilidades. Cara, qual talhão que eu vou ter menor produtividade ou maior produtividade? Né? A hora que eu tenho um balanço hídrico, por exemplo, que tipo de manejo que eu posso fazer a partir daquele balanço hídrico, tudo isso interfere. Né? A água é vida, né? É vida completa ali, obviamente, para a planta. Né? Então, quando você não tem aquela visão, né, o cara fica... Enfim, ele estava cego. Né? A gente, inclusive, com alguns produtores, e por isso que a gente também teve que até pivotar um pouco para alguns outros tipos de aplicativo, porque o cara tinha uma relação emocional com a Zeus. Quando a Zeus falava assim, não vai chover, o cara ficava bravo com a gente. Como assim não vai chover? Né? A gente fala, cara, a gente não é a gente só tem um nome Zeus, mas nós não somos a Zeus, o Deus, efetivamente, Zeus, né? Que vai fazer chover. Então tinha essa relação emocional, né? Por incrível que pareça. Né? Mas quando os caras começaram a entender, de ver esse balanço, e a gente tem um caso bem interessante, né? Que a gente foi numa dessas grandes companhias agrícolas, né? E a gente colocou numa fazenda. A hora que o dono viu, ele falou, cara, coloca em todas as fazendas, cara. Para mim é muito importante entender isso daí, né? E até porque, assim, se ele começa a ter esse dado ao longo do tempo, Carlão, ele começa a entender assim, cara, qual talhão meu aqui que eu tenho um balanço hídrico historicamente melhor e qual balanço hídrico que eu tenho historicamente menor, porque eu vou ter condições de solo totalmente diferentes. Você começa a ter a ideia dos ambientes de produção. Dos ambientes de produção, é exatamente essa palavra. Então eu posso, ao longo do tempo, tentar melhorar perfil de solo, né? Eu posso estar ali com solo compactado, que não está, obviamente, me absorvendo o nível de água que seria necessário. Né? Eu posso tentar, por exemplo, aumentar a matéria orgânica para segurar ou fazer melhor retenção de umidade. Né? Eu posso colocar... de repente, alterar o ciclo o ciclo da cultura ali, né? Justamente para tentar evitar... Vou dar um exemplo aqui mais prático. Vamos supor que num determinado talhão, vamos supor que historicamente eu tenho mais problemas. Vamos supor que ele tem um talhão um pouco mais arenoso, ele tem um talhão um pouco mais problemático. Ok, eu vou colocar um híbrido, uma variedade de soja mais cara aqui, né? Ou eu vou tentar mudar o grupo de maturação dela. Então, assim, são coisas que ao longo do tempo a gente tem que entender e trazer isso também, que você não tira dado de uma safra só, né, Carlão? Sim. Inclusive, eu acho que esse primeiro... Ainda mais clima. Eu acho que essa primeira fase que a gente está passando agora, ela é uma fase que foi muito de coleta de dados. E tinha uma coisa, cara, que a gente até conversava, né, com os nossos investidores, etc., né? Porque é o seguinte, a gente também teve uma época de maturação do cliente. Porque o que aconteceu, Carlão? Quando a gente entrou nessa agricultura digital, né, e eu que já estou lidando com esse mercado não de agricultura há mais de 25 anos, a gente viu, o produtor não era acostumado a comprar serviço. Né? O produtor é um cara tangível. Né? O cara compra máquina, o cara compra terra, né? O cara compra implemento, insumo, mas serviço não. E as multinacionais, muitas vezes, os serviços agronômicos, muitas vezes eles eram bonificados. Então você chegava lá para vender um produto, cara, o cara primeiro assim, a gente para entrar em vários produtores, nós tivemos que fazer POC gratuita, bancando. Fala, cara, então tá, vou colocar o seu produto numa safra aqui, você vai testar, né? Então por isso que nessa hora o apoio de investidor é importante, que você está bancando ali, né, a história, fala, testa, e a hora que acabar a safra eu volto aqui. Né? Porque não existia essa maturidade, esse ciclo de maturidade de o produtor entender isso daí. Né? Agora a gente está no mercado muito mais maduro, né? O produtor já está evoluindo, isso acontece com qualquer tecnologia. Ninguém comprou iPhone no primeiro dia. Em qualquer mercado também. Em qualquer mercado. Então teve esse ciclo também de produtor entender esse processo. Né? E à medida que, obviamente, ele foi entendendo, a gente foi colocando mais funcionalidades, né?
para ele, obviamente, conseguir tirar proveito. Porque, assim, o que acontece hoje, Carlão? Hoje nós estamos com mais de 1.900 agtechs, se não me engano, mais ou menos. Acho que foi esse o último número que saiu da Radar, né? Eu nunca sei. Eu já vi 1.300, 1.400. Mas assim, onde é que tá esse povo? Que pois então, aí você vê o tanto de fumaça que também existe, né? Tem muita fumaça, né? Então, assim, um monte de gente que cria solução, até fala assim... Por isso que eu acho o design thinking importante, né? Legal. Porque você entende o problema para vir com a solução. Tem gente que cria a solução e depois vai atrás do problema, né? Exatamente. Então, quando você olha esse universo, cara, tá muito mais fácil, o que a gente fala, o produtor morrer afogado do que morrer de sede, porque a tecnologia não tá faltando. Sim. E aí aquele cara você chega com um monte de tecnologia, esse cara fala, bem, o que eu faço com tudo isso daqui? Né? Então, assim, se você não conseguir dar esse valor ou mostrar esse valor, esse cara vai ver aquilo lá como um gasto. Ele não vai ver aquilo lá como, obviamente, um investimento ou uma forma de ele recuperar aquilo lá. Vira puro custo e... Exatamente. Vira puro custo. Então, assim, você entender e estar muito próximo do produtor, e é outra coisa que a agricultura digital trouxe para o setor, que isso veio de fora, que é o Customer Success, né? Então, isso não existia. Né? O pessoal nem conhecia a palavra, até que as multinacionais agora começam a falar de experiência do usuário, né? Do sucesso do cliente, cara, a partir de conceitos que veio da empresa de tecnologia. Né? Porque imagina o seguinte, Carlão, assim, se você pegava as multinacionais, cara, era a cabeça de engenheiro agrônomo. Né? Se você pega, por exemplo, hoje na Grandeu, cara, sou eu e um outro agrônomo. O resto, cara, é tudo engenheiro de software, pessoas formadas em estatística. Então, assim, é um mundo que é muito mais sofisticado hoje, muito mais sofisticado. Legal. Até voltando nesse ponto que você colocou aí sobre o produto, é mais fácil ele morrer afogado que de sede, porque tem muita coisa disponível, né? A gente tem chegado já... em vários clientes que o cara tá com 8, 9, 10, 12. Eu já vi cliente com 15 plataformas. Aí vai ter uma de imagem de drone, uma imagem de satélite, outra de clima, de estação. Aí de estação ele bota umas 2, 3, 4 para poder ver qual que é que dá a previsão melhor. Aí ele vai lá coloca uma de telemetria de máquinas, o RP dele, que vai fazer a gestão. Cara, começa a vir um emaranhado de coisas. E isso é uma coisa que a gente começou a perceber aqui na CNC. Cara, primeiro ponto, vamos tentar entender o que de fato faz sentido aqui, tá? Então, a gente tem visto aí nos últimos 3, 4, 5 anos começar a consolidar mais dados dentro de menos ferramentas, coisas que fazem sentido estar juntas, começando a estar juntas de fato. Integrações, que era a palavra da vez aí nos últimos anos, falar de integrações que fazem sentido. E a gente, ano passado, cara, a gente até testou um negócio na Sensix, que a gente falou, cara, e se a gente ajudar o produtor a pegar todo esse emaranhado de coisa e a gente montar os processos para que esses processos eles consigam ser automatizados. Então, você comentou sobre o balanço hídrico, né? Esse foi um dos desafios que a gente teve. A gente chegou num cliente nosso lá no Mato Grosso, lá em Novo Biratã, lá na região do Almeida 3. Ele estava lá com 8 plataformas, a gente, inclusive, uma delas, da Sensix, focada principalmente na parte de gestão de fertilidade do solo. E ele falou, vamos entender o que é balanço hídrico, né? Aí, tá, beleza. Balanço hídrico, eu preciso de informação do solo para entender quanto de água, a capacidade de campo, né? A capacidade de água disponível no solo. Eu preciso de informações climáticas, né? Eu preciso de informação, se for uma área irrigada, eu preciso da informação da lâmina da água que foi aplicada. E eu preciso também das informações de planejamento para ver o que foi plantado ali e de operação para ver quando que aquela planta entrou no sistema para entender, né, a necessidade dela. Cara, isso está em 5 plataformas diferentes, né? 4 plataformas diferentes. Aí a gente criou um conceito, né? Que é um conceito ainda bem legal, que eu vou criar o que a gente chama de ETLs, né? Que são, como se fossem os plugs, né? Então eu vou conectar em todas essas plataformas, vou puxar para um lugar central, que a gente chama de Data Lake. Nesse lugar central, a gente faz o que a gente chama de transformação dos dados, que é uma padronização da informação. Então, se vem o dado climático em 2 lugares diferentes, entra, transforma e tá fácil. E aí, assim, que ferramenta de BI que você gosta? Vou usar o Power BI. Beleza, vamos conectar o Power BI dentro desse Data Lake, ele vai puxar, e aí a gente monta os dashzinhos. E a gente fez um de balanço hídrico que ficou muito legal, cara, assim, puxou dados lá de 4 plataformas diferentes e montou, né? Ficou bem legal, ficou em tempo real, porque tinha conectividade na fazenda, tinha... Então, a gente fez até em um outro cliente também, que tinha Zeus, inclusive, na época lá. Então, eu acho que a gente está começando... Tem um gráficozinho que eu mostro lá para o produtor, que o produtor tem 4 fases. Ele tem
Tem aquele produtor que não vou nem dizer que é 4 fases, vou dizer que é 4 tipos de produtor, na verdade, né? E de acordo ele vai evoluindo, né? Em termos de maturidade de gestão. Então tem um cara analógico, que é o cara da enxada. Tem o cara que é tecnológico, que é o cara que já está pensando em molécula, em variedade, em genética, em usar agricultura de precisão, máquinas, né? Então esse cara já é tecnológico, mas não necessariamente ele é digital. A partir do momento em que ele trouxe todo esse monte de informações que ele está rodando e executando pro digital, aí ele já é um cara tecnológico e digital. Só que muita gente está esbarrando ali, tá, qual que é o próximo passo? E aí é o que a gente chama de agricultura de decisão. Exato. Pegar esse monte de dados, às vezes analógicos, às vezes digitais, às vezes que estão sendo coletados, mas não estão sendo aproveitados, e transformar aquilo em decisão. E aí essa decisão ela pode ser com precisão ou não. Né? Então, a gente até fala assim, se o produtor quiser fazer aplicação de taxa variável de calcário, ele faz. Mas se ele quiser fazer taxa fixa, beleza, ele tem uma informação, ele vai tomar uma decisão para aplicar calcário em taxa fixa e tudo bem. A informação está lá para a decisão dele, né? É decisão, isso é decisão. Exatamente. Então, acho que nós estamos numa era muito legal assim, de evolução, porque as ferramentas deram uma maturada na turma, entenderam que digitalizar é importante. E agora o cara já tá, o que eu faço com esse monte de mapinha colorido? O que eu faço com esse Excel? Aí a gente está começando a ajudar ele a chegar do outro lado, que é até o papo aqui de hoje, a gente falar de agricultura de decisão, né? No fim do dia como eu tomo decisões baseadas em dados dentro da fazenda, né? Então é isso, cara, assim, Zeus foi uma baita aí de um puta do MBA, né, cara? Vamos falar assim. Foi, cara. Acho que foi a época de todos esses mais de 25 anos que eu mais aprendi, viu, Carlão? Legal. E aí você saiu depois da Zeus, né? Enfim, né? Como é que foi essa transição, né? E aí, saiu da Zeus, agora tem a Grandeu, né? Conta um pouco aí de como que foi essa evolução, essa passagem, né? Como é que você está hoje? Seria o que? 2020 para cá, 21 para cá? Como é que foi em 2021, aí eu já... Enfim, a gente foi profissionalizando a companhia, né, etc. Legal. Eu acho que a empresa, a startup, ela tem fases, né, Carlão? Assim, eu acho que tem aquela fase que você, cara, você forma ela, você começa a escalar, tracionar. Legal. Aí já tem aquela fase que você já precisa começar a trazer executivos de fora, né, que são pessoas que já conseguem olhar a sua companhia e obviamente já começar a organizar, entrar compliance, né? Efetivamente você começa, porque assim, a gente literalmente começou uma empresa num PowerPoint, efetivamente, né? Quando saí já estavam com 150 pessoas já na operação, etc, né? Operando em 17 estados, tudo. Então, em 21 eu saí da operação, em 22 eu vendi minha participação lá. 21 saiu da operação, mas ficou no conselho. Eu fiquei no ainda, conselho, né? fiquei no conselho, exatamente, né? Não. Aí, 22 eu já vendi minha participação. E nesse momento, a Grandeu ela estava sendo formada, né? Não. Então, ela foi fundada ali pelo Alexandre, pelo Luciano, e tem mais outros 2 sócios da área de tecnologia. E o Alexandre, ele tinha trabalhado comigo ali na Zeus, né? Ele era o nosso cara ali de cana, né? Foi um cara que nos ajudou bastante também, inclusive, a crescer dentro desse setor, né? Ele é um cara que ele literalmente quase que nasceu dentro de uma usina, né? Até pela de Sertãozinho, etc, né? Ele era da área técnica ou comercial? Não, ele foi da área comercial lá dentro da Zeus, né? Mas só que ele tinha conhecido o Luciano, cara, quando eles trabalharam junto na BP. Né? E o Luciano ele já era responsável ali dentro da BP pelas operações de NIR, né? Que é o infravermelho próximo, né? Que é exatamente o equipamento que a Grandeu trabalha. E aí na época eu já estava ali há algum tempo meio como coaching deles, né? Porque eles estavam formatando empresa, né? E aí toda aquela história. Ali. Exatamente, porque eles queriam captar dinheiro e eu estava ajudando eles a entender o financeiro da empresa. Eles ainda estavam sem um modelo de negócio definido, então a gente foi discutindo o modelo de negócio. Legal. E aí eles me chamaram, Léo, você não quer, já que você já vendeu sua participação, você não quer entrar aqui dentro da companhia, ser sócio da companhia e nos ajudar a escalar? Eu falei, cara, assim, entendi todos, assim, eu até falava para eles, né, Carlão, eu falei assim, cara, a minha maior missão aqui com vocês vai ser não errar o que eu errei. A gente pode ter erros novos, né, mas não errar o que se erra. Até porque eu digo, né, Carlão, assim, o nosso maior aprendizado sempre é nos erros, né? Não são nos acertos, né? Sim, então, assim, eu certeza. sempre falo que a gente mais cresce na dor do que no amor, né?
E ali, como tinha uma operação de CAPEX, né, e que dentro da Zeus não era uma operação simples, né, porque, cara, a gente tem, hoje para você ter ideia, são 6 mil equipamentos em campo que a Zeus está, né, e tendo que dar manutenção nisso. Arrepio, então, assim, cara. virou facilmente a maior empresa com equipamentos climáticos na América do Sul, né. Então, ali eu entendi um pouco do CAPEX, né? Como é que era a operação do CAPEX da Grandeu, que é um CAPEX bem mais caro, um CAPEX bem mais sofisticado, porque a gente está usando um sensor que é caro, um sensor que é sofisticado, né? No final, eu tô lendo um movimento molecular ali, né? Então, desenhei um modelo para a gente não ter aquele cash burn ali dentro do CAPEX, né? E aí a gente começou a modelar a empresa, né? Porque o que acontece, cara? No NIR tem uma coisa bastante interessante. O NIR ele não é uma tecnologia nova. Ele já existe há muito tempo, foi usado há muito tempo. É ainda usado principalmente pelo setor farmacêutico para saber se o remédio ali está dentro do padrão, se tem um princípio ativo dentro do padrão, etc. Mas ele era inexplorado dentro da agricultura. Né? Então, existem algumas indústrias que usam, mas muito dentro da indústria. No campo, ele não estava sendo explorado. E aí, quando eu comecei a ver a possibilidade, eu falei, cara, dá para usar isso aqui antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Tanto é que quando a gente fez o plano de negócio, eu falei, cara, a gente vai precisar focar. Porque, cara, tem tanta abertura esse negócio, se a gente quiser abraçar o mundo, a gente não consegue fazer nada. Então, a gente focou em alguns segmentos, né? E a gente tem um sócio lá, o Norio, que é um dos maiores geneticistas de soja do Brasil. Inclusive, ele é pai, a gente chama ele de pai das principais campeãs das variedades de soja do Brasil, né? Inclusive no SESB, que é a Zeus, Olímpia. Então, e ele olhou aquilo lá e falou, cara, isso aqui tem um apelo enorme para o setor sementeiro. E foi por onde a gente começou, né? Então, o que acontecia ali, cara? A gente conseguia quantificar ali, né? Já vem em questões de segundo se aquela semente tinha dado na hora da colheita, né? Se a semente ela estava dando padrão para se o grão estava dando padrão para a semente, você ia para grão, tá? Antes de você internalizar, passar por UBS, etc. Depois você fazia os testes, né? Então a gente começou por ali, né? E depois a gente foi abrindo, né? Então a gente começou a ver, aí a gente foi chamado por tradings, por certificadores. Olha, você consegue ver aqui para a gente, por exemplo, teor de proteína, teor de umidade, teor de fibras. E o aparelho é possível de ver isso. Então a gente começou a fazer operações em trades, operações no Porto de Santos. Porque assim, a gente não concorre com o laboratório, a gente é como se fosse uma escala do laboratório. Legal. Tá? Então, é um teste assim, rápido, eu diria. Ele é um teste rápido. Inclusive, a gente usa o laboratório como referência. Né? Então, por exemplo, em 30 segundos, eu passo aquilo lá, por exemplo, é como se fosse um scanner, eu coloco uma amostra da soja lá, eu já vejo imediatamente o teor de proteína dela. É portátil também? Eu acho que vocês têm dois equipamentos, a gente né? a gente tem 4 tipos de equipamentos. Né? Então, a gente tem um equipamento que ele é um portátil, né? Que é o carro-chefe, que é esse. Esse é o que a gente quer ir para o campo. Hoje a gente está muito no B2B, mas a gente quer ir para o campo, principalmente para olhar gap nutricional hoje. Né? E aí a gente vai entrar justamente nessa questão da agricultura de decisão também. A gente tem um que é de bancada, que é de laboratório. Esse, por exemplo, é utilizado muito em sementeiras. Né? A gente tem um que é para processo. Então, imagina que você está numa esteira de cana e a cana passando ali, eu estou vendo, por exemplo, a TR. Então, eu posso ver com o nosso portátil no campo, eu posso ver na esteira. Né? Eu conseguiria ver a TR lá no campo para saber, putz, está no ponto aqui de eu colher, que está com a TR legal para ir para usina. Exatamente. Olhar isso dentro da própria, num processo que a cana está indo para a esteira. E a gente também tem um que você vai olhar, por exemplo, componentes líquidos. Né? Eu posso olhar isso para fertilizante está dentro ou fora do padrão. Então, isso para uma usina é extremamente importante. Então, assim, você tem uma infinidade de oportunidades. Então, quando eu vi lá, eu falei, cara, estou dentro, né? Mas a gente vai ter que operar nesse formato no CAPEX para a gente não ser uma empresa de cash burn, tanto é que a gente opera sob medida. Então, o cliente fechou acordo, aí a gente passa assim a produzir o equipamento. Né? E a gente também mudou o modelo de negócio. Então, assim, quem operava com o NIR aqui no Brasil eram empresas que basicamente vendiam o equipamento, preços caríssimos. R$500 mil, $1 milhão, dependendo do tipo de sensor que você está utilizando. São empresas estrangeiras que... Todas estrangeiras, a maior parte estrangeira, e praticamente você não tinha um portátil. Então a gente também mudou a forma, né? A gente começou a produzir o nosso equipamento, com exceção do sensor, que a gente não quer produzir sensor, eu não quero ser uma indústria, mas sou uma empresa de montagem, e a gente entra num comodato com assinatura. Então a gente inverteu o modelo de negócio. Então, para isso, para as empresas foi interessante, porque elas conseguem fazer escala a partir disso daí. E começaram a ver, eu consigo então entrar dentro do setor agronômico, começar a pegar mais informações. Então, um trabalho que a gente fez, um projeto da Embrapi, que agora a gente quer escalar, a gente conseguiu olhar na folha verde, por exemplo, o teor de macro e micronutrientes.
Que isso, cara. Então, isso é tomada de decisão na hora. Imagina, olha, eu estou com deficiência aqui de um micronutriente. Cara, automaticamente eu vou fazer uma aplicação foliar ali. Então, Isso assim, para soja, no caso. eu posso fazer para qualquer cultura, Carlão. A gente fez isso especificamente para milho, mas Legal. agora a gente está rodando, nós vamos rodar agora um projeto que vai ser para soja, vai ser... milho a gente já fez, mas a gente obviamente vai validar isso em escala, né? Nós vamos fazer isso para cana e estamos pensando em olhar isso em HF também. Legal. E aí tem um outro lado do projeto que é muito bacana, que a gente está conversando com uma empresa internacional, que é o seguinte, a partir desses espectros que eu coloco, porque eu imagino o seguinte, Carlão, como é que a gente faz isso hoje dentro de uma usina? Numa usina a gente vai lá com o nosso equipamento portátil, porque como é que é o processo natural de uma usina? A usina corta a cana, leva para o laboratório e olha o ATR. Então aquela amostra já é perdida. No nosso caso ela não é perdida. Então eu posso fazer várias amostras em campo. Só que se eu pegar uma usina que tem 1 milhão de hectares, cara, eu vou ter que ter muito equipamento lá e muita pessoa a campo. Então a gente já vem conversando com uma empresa, né, uma empresa que a gente está fechando um acordo agora com ela, onde eles vão utilizar satélite que tem NIR embarcado. Então eu coleto a campo aqui com o NIR, então eu pego esse espectro e mando esse espectro para eles. E esse espectro eles calibram um satélite. Então a partir daqui do que eu pegar, eu vou conseguir fazer isso em leitura em escala enorme. Sim. Então, ou seja, captei as informações primárias a campo, levo isso para o satélite, aí eu passo a fazer a leitura, cara, de uma área muito maior. Pô, legal, muito maior. cara. Aí isso me dá uma escala. E aí eu posso fazer isso para aplicação de doenças, eu posso fazer isso para aplicações para problemas de praga, né? Porque o que é legal do NIR, né? O NIR no final, até para quem não conhece exatamente, né? Então ele é um equipamento de infravermelho. O que ele está fazendo, né? Ele está pegando os componentes moleculares ali do tecido biológico, né? E ele está lendo, né, a absorção, ele está vendo a absorção ali, né, e a dispersão da luz. Né? Então isso forma uma onda, né, forma uma onda de comprimento. Então cada molécula tem sua própria... Reflete de um jeito diferente. Reflete de um jeito diferente, né? Então a partir dali você pode fazer em leituras. Uma das coisas que nós conseguimos fazer, inclusive, a gente fez um projeto que a gente conseguiu identificar, por exemplo, através do equipamento, inclusive o trait que estava embarcado dentro da semente. Ou seja, qual que era a biotecnologia que estava dentro da semente. Né? Então, assim, você tem muitas possibilidades de fazer trabalho em cima desse equipamento, né? Que legal, cara. Então, agora... A gente trabalhou muito com o NIR, cara, mas satélite, né? Se você pegar o NDVI, que é um negócio que existe desde a década de 70, 60, ela usa a banda NIR. Você vai pegar ali um espectro, ali um comprimento de onda específica, né? 700 e poucos nanômetros, não lembro direitinho. E aí você vai fazer um cálculozinho simples, que é a diferença entre a reflectância do NIR e a reflectância do vermelho visível. Divide para fazer uma normalização pela soma dos dois, e aí você tem os níveis lá do NDVI, né? E depois isso veio... Quando a gente trabalhou com drones, a gente chegou a ter acesso a algumas câmeras hiperespectrais, que a gente chama, né? Então... quando você, no caso, normalmente são sensores passivos, eu acho que, pelo que eu entendi da Grandeu, provavelmente é um sensor ativo, ele emite a luz e... Isso, exatamente. Ele emite a luz, então você tem um controle da emissão da luz e você vê o que detecta de volta. A luz solar, né, em teoria, tem muitos comprimentos de ondas, né? Então, se você conseguir filtrar ali um sensorzinho para ver a reflectância em cada banda específica, você vai funcionar muito bem. E eu lembro, cara, que a gente trabalhou com uma câmera hiperespectral que tinha mais ou menos 51 bandas. Isso já em 2017, 2018. Só que o desafio dela era que ela, primeiro, era pesada, tinha que ser embarcada num drone. E eu tinha que calibrar muita coisa. Para cada variedade, eu tinha que ficar calibrando para ver micronutriente, macronutriente. Foi um negócio que eu acho que é o futuro. Já tem... alguns satélites lá já sendo lançados com câmeras hiperespectrais. Exatamente. Então, assim, tem várias empresas. A gente é parceiro aqui no Brasil da Planet, por exemplo. Nós temos a constelação PlanetScope, só que a PlanetScope são só 8 bandas, então não dá para fazer essa assinatura espectral maravilhosa. Mas eles já vão lançar aí nos próximos 1 ou 2 anos, já vão lançar satélites hiperespectrais com 200 bandas. Cara, o futuro vai ser sensacional. Vai ser sensacional, Carlão, exatamente. Eu acho que a diferença que a gente tem daquela época para cá, Carlão, porque o que a gente faz assim? O nosso segredo é no equipamento? Não, mas assim, para o equipamento, para ser muito sincero, cara, se amanhã alguém lançar, cara, um celular
cara, que seja um NIR, para a gente está ótimo, lindo. Eu vou sair, inclusive, do CAPEX, né? Onde está a nossa inteligência efetivamente está na calibração. Então, hoje a gente está utilizando, hoje já é possível a gente utilizar a inteligência artificial, então a gente usa as redes neurais para fazer esse tipo de calibração e conseguir chegar no R² muito alto para a identificação daquele componente, daquela constituinte. Então, a nossa inteligência está aí. Tá? Não tá assim. Para que a gente usou o equipamento, né? Então a gente usou o equipamento justamente dentro daquela curva lá, não sei se você conhece a curva lá dos 6Ds, né? Que vai, obviamente, desde a digitalização até a disrupção do negócio. Legal. A gente está no processo de efetivamente da democratização. Né? Então, assim, era muito caro o equipamento. Então, quando a gente conseguiu construir o equipamento de uma forma acessível, a gente democratizou a utilização dele. A gente falou, cara, conseguimos democratizar, né? Estamos agora desmonetizando no sentido de a desmonetização não é que ela é barata, né? Mas eu sou muito mais barato a hora que eu faço análise em escala do que o cara usar isso no laboratório que vai demorar 8 horas, 24 horas, se for um teste de tetrazole, alguma coisa assim. Então a gente consegue fazer isso a um custo muito mais barato com N amostras. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com uma certificadora no Porto de Santos, onde antes ela tinha que fazer amostras, ela tinha que captar várias amostras e fazer um blend de vagões, de caminhões e levar isso para fazer no laboratório. Hoje ela passa o NIR lá, cara, e ela faz amostras caminhão a caminhão, vagão a vagão. Né? Então, em 30 segundos a gente tem a amostra disso aí. Então, a nossa inteligência está no processo de calibração. É onde a gente está muito focado aí no IA. E é onde a gente quer mais crescer a partir disso daí. Né? O equipamento, de novo, ele é só o meio do caminho. Né? Por isso que a gente está fazendo essa conversa com essa empresa, porque os caras têm um satélite, ótimo, cara, eu capto o espectro daqui e você usa o espectro de cima numa forma de escala muito maior. Que legal, cara, que legal. Hoje eu acho que assim, a tecnologia de sensoriamento remoto, cara, vai vir muita coisa interessante, né? Eu li um livro uma vez, não vou lembrar de quem que é, mas ele falava sobre tecnologias habilitadoras, né? Então, às vezes, por exemplo, acho que um exemplo muito prático aí que a gente está vivendo no nosso agro hoje é a questão da conectividade. Na época, né, você comentou, vou ter uma internet com satélite, é uma bandinhazinha que o cara me libera num intervalo de 15 minutos dentro de 1 hora para poder enviar alguns bits. Exato. E hoje, cara, o que eu tô vendo de produtor que coloca Starlink ali na caminhonete. Exatamente. E, cara, banda larga, que às vezes o cara não tem na sede da fazenda, ele tá tendo ali, né? Então, na hora que a gente vê isso, né, o quanto que as tecnologias habilitadoras vão destravar de novas camadas de aplicação é fantástico. O próprio acesso ao espaço ficou muito mais barato. Exatamente. Com a SpaceX, né, com a reutilização dos foguetes. Tem uma empresa, esqueci o nome, acho que é lá da Nova Zelândia, que os caras conseguiram botar uma bomba lá elétrica para poder jogar combustível e reduziu pra caramba o custo também. Então, daqui a pouco, uma startup vai conseguir lançar algo na órbita, né? Um sensor na órbita. Exatamente. Então, na verdade, daqui a pouco não. Eu já conheço algumas, né? Eu mentorei com um pessoal lá de São José dos Campos lá, que eles já estão criando um satélitezinho e já vão fazer o lançamento via... lá no Centro de Inovação, né? Da turma SpaceX, lá, né? Então, cara, isso é fantástico, assim. Quando a gente começou há 10 anos atrás, era impensável jogar uma carga na órbita, né? Então, isso são as tecnologias habilitadoras chegando para dar espaço à nova camada, que é uma nova camada de aplicação. Então, já existe uma tecnologia proximal, né? O que o cara faz dentro de uma bancada de um laboratório, que se transportada para nível orbital, isso vai dar uma escala absurda de novas aplicações. Exatamente. Né? E agora, por exemplo, o Starlink fez aquele acordo com a John Deere, né? Então, assim, vamos ter todas as máquinas agora conectadas. Então, acho que é exatamente o que você falou. Essa conexão, vamos dizer, esse destravamento da conexão com Starlinks aí, isso vai possibilitar, cara, uma série de tecnologias que antes não eram possíveis. Não dá. Não dá. Você podia ter a melhor solução do mundo, mas você não conseguia fazer aplicações disso daí, né? E eu acho que as empresas de comunicação, eles não entenderam muito isso, né, cara? Porque assim, tinham vários acordos, tentaram fazer acordos com empresas grandes. Vamos montar a torre lá, mas no final o cara queria a torre bancada por alguém do agro, mas para no final ele cobrir, né, uma região toda para um usuário final. E na verdade eram municípios pequenos. Então, assim, o investimento era muito caro, não fazia sentido. Milhões, né? Às vezes. Milhões, exatamente, né? E agora você tem uma Starlink, você coloca numa caminhonete. Né? Então, legal, isso vai possibilitar, cara, assim... E fora isso, né? Assim, como a gente está barateando muito esse custo de você colocar tecnologias em órbita, né?
Isso vai te facilitar do ponto de vista de agricultura, fazer levantamento de safra em tempo real, né? Você, enfim, começar a identificar o que você faz com Vant, o que você fazia, por exemplo, com Vant, ainda se faz, mas já por satélite, né? E numa capacidade... Enfim, já existem tecnologias, inclusive, que foram as nuvens, né? Nesse sentido, né? Sim. Só para você ter ideia, cara, a gente está testando um algoritmo novo agora, que ele consegue me dar 3 camadas muito interessantes. A primeira, que eu acho que na verdade você já está virando padrão. Vamos pensar no NDVI. O cara ia lá e aí nuvem. Aí não conseguia ver a lavoura dele. Pô, e a gente planta no verão e é quando chove, e aí quando chove é quando tem dá nuvem. Exatamente. Então assim, como é que eu vou analisar, né? E aí o pessoal começou já a trabalhar. O tanto que mesmo a tecnologia habilitadora estando lá, tem que vir as camadas processando, né? E a gente está começando a trabalhar com tecnologia de radar, né? O radar, o sensor de radar satelital. E aí o que é legal? Existe agora um proxy de biomassa, que é o cara o satélite emite lá a onda, e ele vai bater ali num negócio, vai voltar e a gente vai processar esse dado. E como a onda do radar ela é um comprimento de onda que ela atravessa a nuvem, eu não tenho mais problema com nuvens. Então, poxa, e uma leitura diária de como está evoluindo a biomassa, onde é que a gente pode chegar com isso, né? Em termos de curva de criação de biomassa. E pensando em culturas de ciclo curto, né? Isso é um negócio que está aí, tá? Isso aí é um produto que está aí. Outra coisa, cara, que eu achei fantástico, leitura de temperatura de superfície de solo. Então, o cara tá lá com a palhada dele, até com a cultura já implantada, quantos graus está ali, né? Exatamente. Uma leitura todo dia, 1h da manhã e 1h da tarde. 1h da manhã, 1h da tarde. Aí eu começo a ver amplitude térmica todo dia da minha lavoura. Quando você fala em amplitude térmica, você começa a ver soma térmica, graus dias. Cara, você pode construir modelos de fenologia, o céu é o limite. O céu é o limite, exatamente. Aí a gente começa a trabalhar com yield gap, com balanço hídrico, olhando pixel a pixel. Um pixel de 100 por 100 metros, que é algo que já está disponível hoje no mercado, é 1 ponto a cada hectare. É sensacional isso. E uma outra que a gente está fazendo, esse já é um pouco mais avançado, é a leitura de umidade no solo de 0 a 5 centímetros. Também por pixel, né? Sem ter que ir lá colocar um sensor, falar em conectividade. Então, assim, a gente está fazendo essas calibrações com a referência. O que é a referência? Ir lá, colocar um tensiômetrozinho, né? Fazer a medição e está dando uma precisão muito interessante. Então, assim, a forma com que vai evoluir tecnologias de sensoriamento remoto para pegar coisas que, teoricamente, se faz só com coisas proximais, com sensores, que depende de conectividade, que tudo é muito difícil, vai vir. Então, vai vir uma nova camada, e eu estou falando que não vai vir daqui 5 anos, não. Isso aí são coisas 2024, exatamente. Entendeu? Tem coisa chegando, né? Exatamente. Isso é legal demais. Eu acho que todas as coisas que são próximas, o exemplo da própria Grandeu, que é o NIR, ele é justamente para pegar amostras e a partir dali você ter calibrações satelitais. Né? Porque você consegue fazer leituras muito melhores. E isso foi o que você falou, vai servir para todos os sensores, né? Para você ver amplitude térmica, para você ver umidade, né? E aí, Carlão, tem uma coisa, não sei se você chegou a ver esse dado, cara, a inteligência artificial, cara, ela está dobrando a capacidade dela a cada 3,8 meses. Pô. Então, assim, é uma velocidade... Melhor do que a lei de Moore. A lei de Moore era a cada 18 meses, né? Essa é a cada 3,8, né? Então, assim, está muito, muito rápido. E o mais interessante que eu estou achando de tudo isso é porque, assim, por que agora a inteligência artificial, na verdade, como assunto acadêmico, ele é antigo, né? Você tem isso lá desde Turing, lá, né? Isso antes de 1950. É porque agora você está tendo empresas de software que permitem o leigo não precisar programar e usar inteligência artificial. Exato. Né? Outro dia mesmo eu testei uma ferramenta da Amazon que eu queria... Cara, eu não precisava fazer nenhuma linha de programação, né? Mas, assim, eu precisava entender de correlação estatística. Cara, e modelei desde 1990, olhei o comportamento do preço da soja usando 10 variáveis. Cara, eu tive uma correlação de 95%. Se você olhar a curva, foi uma coisa, assim, fantástica. Eu fiquei assustado a hora que eu olhei aquilo lá. E eu não estava com todos os dados sanitizados, eu não usei todas as variáveis que eram possíveis utilizar. Caraca. E a curva ficou, assim, com 95% do R quadrado, com um comportamento, assim, fantástico. Né? Boa. E sem nenhuma linha de codificação, né? Eu não sou um programador. Então, eu acho que esse tipo de ferramenta que está nascendo,
Né? Inclusive, é por isso que os países estão se protegendo. Né? O próprio Estados Unidos já está proibindo, por exemplo, você enviar chip de inteligência artificial para a China, porque isso pode ser utilizado para uso militar. Então, você imagina agora essa inteligência artificial sendo aplicada dentro dos satélites. Caraca, né? Você vai ter, sim, um nível de informação. E foi o que você falou, não é daqui 5 anos. Se ela tá dobrando a capacidade dela a cada 3,8 meses... Né? Nós vamos ter tecnologias que a gente não imaginava isso há um ano atrás. Não é há 5, 10 anos atrás. Há um ano atrás a gente não imaginaria que isso seria possível. Né? E aí é o que eu chamo já de agricultura 5.0. Eu acho que a agricultura 4.0 foi muito mais uma agricultura de captação de dados, porque a gente não tinha dado. Inteligência artificial, você só faz ela com várias camadas de dados, né? Com muitos dados. Né? Então, acho que agora a gente chegou numa época que a gente já começa a ter camadas de dados para utilizar essa inteligência artificial. Aí eu acho que a gente entra na agricultura 5.0. Mas eu queria voltar num ponto que você falou, Carlão, que eu acho super importante. Esse trabalho que você fez, de você chegar lá no produtor e conectar, eu acho que isso vai ter que partir das startups mesmo. Né? Porque assim, se a gente não der essa solução para o produtor... Porque imagina o seguinte, cara, o produtor ele sabe muito bem plantar. Né? Assim, o produtor não vai... Eu pelo menos, não... Eu acho que isso pode modificar, mas eu acho que não vai ser da noite para o dia. Eu não acho que ele vai montar uma área de data science dentro da fazenda dele. Né? Eu acho que isso por mais que as novas gerações estão vindo, os filhos vão entender que o que precisa ter aquilo lá... Mas eu acho que a solução tem que vir das empresas. Né? Eu costumo, por exemplo, citar o exemplo da XP. Né? Quando a XP nasceu, o que ela fez? Cara, eu preciso da educação financeira. Se eu não der educação financeira, eu não consigo vender meu produto. Né? E a gente, como empresa de tecnologia, a gente vai ter que chegar dentro dessa fazenda e ensinar esse cara como é que ele vai pegar esse dado e esse dado virar decisão. Porque no final ele quer olhar numa tela e falar, eu preciso fazer isso. Porque se ele precisar cruzar os dados... Ele não, cara, assim, não é expertise dele nesse momento e não é obrigação dele. A obrigação dele é tentar ser o mais produtivo possível, tomando a melhor decisão possível. Mas quem que vai me dar a melhor decisão possível aí são as empresas de tecnologia. Né? Então, eu acho que, inclusive, vai ter que haver esse ambiente de colaboração entre as empresas de tecnologia, porque eu também não acredito no Google do setor. Tem uma que faz tudo. Uma que faz tudo, não vai existir isso em real. Então, as empresas vão ter que ser colaborativas. Né? De repente, a gente vai ter que... A gente tentou fazer junto aquele projeto lá atrás, né? Mas eu acho que, enfim, foi pouco tempo, teve os erros do passado, uma série de coisas, que nem era um projeto nosso, nós entramos juntos no projeto, né? Com outras startups, mas eu acho que é mais ou menos um ambiente colaborativo daquele. Sim. Tá? A gente também tá querendo fazer um projeto junto com uma distribuição, né? Porque o que eu acho, Carlão, assim... Vamos falar um pouco de acesso ao mercado, que eu acho que isso é importante na captura de dados também, quando a gente fala, por exemplo, em startup. Por exemplo, quando eu vendo serviço para um produtor, eu estou falando em vender um serviço, cara, que vai custar, sei lá, R$1, R$2 por hectare. Né? Aí o cara vai lá vender semente, dependendo da semente que esse cara está vendendo, cara, ele está pagando R$1.000 por hectare. Então, assim, R$1 por hectare, cara, eu não consigo colocar um cara de caminhonete indo lá, batendo lata. Igual o cara da semente, né? Igual o cara da semente. Eu não consigo fazer isso. Só que eu também não consigo pegar esse cara da semente que é distribuição e colocar ele para vender tecnologias que não fazem parte do dia a dia dele. Né? Então, eu tenho até, olhando agora, eu até entendo o seguinte, que dessas 1.900 startups que tem para escalar, como é que eu faço distribuição disso no acesso ao mercado? O CAC é caríssimo disso daí. Cara, como é que eu faço isso? Né? Eu tenho que criar alguma solução que seja solução para distribuição e o produtor ao mesmo tempo. Que solução que eu tenho que eu ajude esse cara aqui da distribuição a vender melhor para esse produtor. Então, por exemplo, no nosso caso aqui da Grandeu, eu acho que se eu colocar um Agnir na mão dele que ele vê deficiência nutricional para o produtor, ele consegue automaticamente vender um produto que é dele. Sim. Agora, se eu colocar esse cara para vender um RP, eu acho super difícil. Por que ele vai vender um RP? Complexo. Né? É complexo, você não consegue pagar uma comissão que ele recebe de uma multinacional. Então, tem que ter um pouco dessa identidade. Né? Cara, eu vou conseguir escalar o meu serviço se eu der solução... não precisa ser para a cadeia toda, mas para parte da cadeia. E se eu quero chegar no produtor, cara, eu preciso dar uma solução para o cara que chega ao produtor também. Eu preciso ajudar só esse cara. Sim. Não é só na comissão, etc. Né? É muito da dinâmica que a gente aqui na Sensix tem também com a consultoria de agricultura de precisão. Isso, então, que é o que faz sentido. Exato. Então, hoje metade da nossa base são consultorias de AP, e metade da base são os produtores. Porque você cria solução para o seu consultor. Exato. Aí o consultor vai lá, ele me escala e ele vai fazer a amostragem de solo, ele vai ser o usuário da plataforma e ele vai entregar a decisão final, que é o quê? Quanto que eu tenho que aplicar de adubo, de corretivo em cada ponto da minha fazenda. Isso a gente oferece uma estrutura totalmente rastreável para que ele consiga fazer o trabalho de ponta a ponta dentro da ferramenta.
tá? Só que o consultor, ele vai chegar num ponto que às vezes ele não vai conseguir ir tão além. Por exemplo, beleza, fertilidade, ok. Coloquei lá dentro da produção, tá, mas e os monitoramentos, né, que tem que fazer lá dentro, lá, de praga, de doença, de deficiência nutricional na folha? Não dá para o consultor estar o tempo inteiro lá. Ele em solo funciona porque o cara vai 1 ou 2 vezes no ano lá, faz a amostragem, manda para o laboratório manda ali coisa, joga para a plataforma, depois ele só tem que ir lá calibrar e fazer as recomendações. Então, a gente aposta muito numa colaboração, como você falou, da distribuição do produtor. No nosso caso também, focamos muito na consultoria. A gente também tem algumas distribuições que usam nossa ferramenta para estar dentro do produtor. Principalmente aquelas distribuições que entenderam que precisa não é mais só serviço. produto. Exatamente. Não é mais só produto. Aí. Então, assim, esses caras são fantásticos, porque eles conseguem posicionar tudo que o produtor precisa. Exatamente. A parte de serviço, então, eu não vou só te vender o produto, eu vou fazer um diagnóstico, entender qual que é a deficiência, o que você precisa para chegar lá. E, by the way, eu tenho aqui os produtos, né, que vão estar bem posicionados aqui para essa sua necessidade, né, que é a venda mais consultiva. Então, assim, é uma dinâmica diferente de acesso ao mercado. Né? A gente tem feito, algumas multinacionais têm trabalhado também com um modelo de negócio novo que eu achei muito interessante, eles chamam de OBP, né? Que é Outcome Based Price. Então, o preço do meu produto, né, está baseado no resultado que eu gero. Então, em vez de eu te vender, por exemplo, 1 litro de nematicida para você aplicar do jeito que você quiser na sua lavoura, eu vou fazer o diagnóstico, então vou vender um serviço que vai diagnosticar onde que está, qual que é o problema, qual que é a espécie, qual que é a quantidade e onde tem que aplicar. Às vezes, provavelmente, você não vai precisar aplicar na área inteira, em 100% da área. Então, eu vou te vender exatamente o que você precisa, em 30%, 40% da área. E aí, a gente já vai colocar o produto para poder tratar. Então, eu não vou te vender mais litros de produto. Eu vou te vender um benefício, que é o quê? Erradicar o nematóide na sua área. Ou diminuir, controlar, né? Que o difícil é erradicar o nematóide. Mas isso pode ser aplicado em todas as frentes. Então, é muito do... Vamos pensar aí na grande... Cara, eu achei fantástico a ideia de... Cara, imagina eu chegar com um sensor, fazer alguns pontos amostrais na área, entender deficiência de nitrogênio, porque nitrogênio é um negócio extremamente complexo de se fazer uma recomendação, não sai na análise de solo, então... É complexo de se fazer o manejo. Tem muita coisa ali, nitrificar. Cara, tem muita coisa que tá ali. E eu dizer, puta, tá aqui a deficiência de nitrogênio, tá aqui. Joga isso para nossa plataforma, gera um mapinha, manda para a máquina e aplica. Já bota o produto lá para poder fazer a aplicação. Cara, é o céu, assim, sabe? Então... Exatamente. E eu acho que esse é o caminho que nós vamos, né, Carlos? Porque, assim, a gente está saindo daquela agricultura que ela é generalista, né? Que você olha assim, cara... Porque assim, quando a gente olha... né? Receitinha, exatamente. Receitinha. E quando a gente olha a agricultura de precisão, ela foi muito de você olhar o diagnóstico. Já tinha passado. Né? Entendi, cara, que aquela área foi que eu produzi menos, né? Que eu esperava tanto de produtividade, não tive essa produtividade, que eu tive problema de doença naquela área. Mas, cara, passou. Né? Eu acho que o desafio, e é quando eu acho que aí o produtor vai falar, cara, agora a agricultura digital foi um game change mesmo, é quando ele conseguir pegar aquela tecnologia, cara, e conseguir mudar o rumo da lavoura dele em tempo real. Ele falou, não, agora isso aqui me ajudou, cara, eu mudei o manejo por conta da tecnologia. Sim. Eu acho que é esse que está o desafio, né? Eu acho que está aí o desafio, né? Não é só coletar o dado para uma empresa vender mais sementes, etc. Não, a gente precisa pensar em como que eu ajudo o produtor a corrigir a rota dele imediatamente, em tempo real. Sim. Por isso que a gente precisa vencer essas barreiras de nuvens, né? Por isso que a gente precisa ter uma série de sensores, mas que eu vou conseguir escalar esse sensor, porque se eu tiver que colocar sensor a metro quadrado, isso também não se escala, né? Fica muito caro. Legal. Então, nós vamos ter que partir para isso. E aí, essas colaborações, então juntar, por exemplo, será que o produtor não precisa de 1.900 startups, né? Então, eu acho que aí também entender a necessidade dele, cara, como é que eu começo? Na Grandeu, a gente fez algumas coisas assim, a gente entrou em algumas usinas, né? Fazendo um plano diretor, entendeu? Cara, se é analógico, nesses setores. O que você precisa de tecnologia para você começar? Legal. Né? Porque você entende a necessidade do cara. Porque não adianta, por exemplo, eu chegar e falar assim, cara, você quer virar um triatleta, né? E eu já te colocar para você fazer um Ironman na semana seguinte. Você não vai, cara. Eu tenho que te começar a treinar por etapas. Né? Então, não adianta eu também encher uma empresa de tecnologia
se eu não tenho sequer uma área de BI, não vou nem falar de data science, né, cara? Não vai evoluir isso daí, né? Então a gente tem que ter aquelas tecnologias que as empresas têm que começar a se juntar. Cara, a partir disso aqui, quando a gente junta essa tecnologia, o que a gente devolve para esse produtor? E como que a gente devolve isso de uma forma simples? Né? É igual, por exemplo, se eu te perguntar assim, pega seu iPhone ali e dá uma olhada no manual dele. Não tem, porque ele é muito simples de usar. E a gente tem que chegar numa solução muito simples para o produtor, por mais complexo que ela seja por trás. Né? Ele precisa olhar e falar, não, eu consigo tomar essa decisão e essa decisão me pagou tudo que eu fiz aqui de investimento. Então, eu acho que é esse o desafio que está faltando para a gente. Né? Quando a gente fez aquele grupo de trabalho, a gente viu, por exemplo, na minha opinião, o dashboard talvez ali não era o mais simples para o produtor tomar as decisões dele. Né? A gente tem uma máxima lá na Sensix que o cara tiver que dar mais do que 3 cliques para ter o que ele precisa, não está simples o suficiente. Teoria do Steve Jobs quando ele criou o iPhone, né, cara? Se o cara tiver que dar mais 3 cliques para chegar onde ele quer, ele não quer. Não está simples o suficiente. E a gente tem que fazer, a gente tem que entender a natureza do nosso... Eu até brinco, né? Porque se você chegar lá não vou comparar como companhia agrícola, mas vamos pegar um produtor. Eu fui num produtor que era muito grande, o cara tinha lá 30 mil hectares. Pô, mas ele é o CEO, ele é o diretor comercial, ele é o diretor agronômico. Esse cara está tomando decisão o dia inteiro. Sim. Tá? Então, assim, ele acha lindo as ferramentas, mas ele quer, no final, olhar aquela ferramenta lá e tomar uma decisão muito rápido. Né? Ele não pode ficar querendo cruzar uma série de dados. Vão ter pessoas, companhias agrícolas que vão fazer isso muito bem? Vão ter. Né? Mas essa não é, vamos dizer, isso não é a máxima do mercado. Isso é um nicho, isso é o topo da pirâmide. Né? Como é que a gente desce para esse topo da pirâmide de uma forma muito fácil? Como é que a gente, por exemplo, traz essas soluções se a gente pensar numa cooperativa? Né? Aí a cooperativa que tem que ter o CIA lá, né? E que automaticamente ela vai conseguir fazer as recomendações utilizando uma série de ferramentas digitais. Eu vou até falar de outro ponto, Carlão, por exemplo. Quando a gente fala em crédito de carbono, né? E geralmente esses créditos de carbono são vendidos pelo menos com um prazo de 10 a 15 anos, eu tenho que ter uma série de ferramentas digitais monitorando essa área. Né? Sim. Aí tem uma empresa que está fazendo isso muito bem aqui no Brasil, eu até perguntei, falei, cara, mas não tem essas ferramentas digitais. E aí eles falaram assim, mas nós vamos colocar porque o comprador do carbono vai colocar isso aí. Então eu falei, bem, então aí você já muda um pouco o jogo. Né? Então também vão vir formas aí vamos dizer, de novas comercializações que está vindo dentro de uma agenda verde, né, que vai obrigar talvez um nível de monitoramento maior por parte do produtor, se ele obviamente quiser que o produto dele continue sendo negociado no mercado. Na questão do carbono aí não adianta nada você ficar 10 anos ali com boas práticas, no 11º vai lá, revira tudo o solo, aquele carbono vai, nitrifica e aí? Exatamente. Né? Aquele crédito que eu comprei que estava sendo capturado, né? O carbono estava sendo capturado, vou jogar de volta para a atmosfera. Né? Exatamente. Eu acho que nesse mercado de carbono aí a gente tem muito desafio ainda. Né, cara? Eu concordo 100%. Ele não é simples, eu acho que tem muito greenwash aí, né? Como eles chamam, né? Muita gente vendendo sonho. É um mercado muito mais complexo, ele não é um mercado simples, você tem diferentes tipos de carbono. A forma como hoje você exige do produtor, por exemplo, você amarra ele 10 anos e você tem uma série de cláusulas que você coloca, olha, você tem que ao longo de 10 anos reduzir defensivos, reduzir gasto com combustível. Cara, em 10 anos você não sabe se está aparecendo uma praga nova, você não sabe como é que tá o clima, se você vai ter que fazer replantio, gastar mais diesel ou não. Então, assim, é complexo, não é esse mundo tão simples assim. A gente acabou de ver, não sei se você viu hoje, Carlão, saiu inclusive lá na Europa, eles conseguiram, pela pressão dos produtores, né, que está tendo lá uma revolta. Tá uma revolta, né? Eles conseguiram passar a agenda para 2040 agora. É porque os caras pararam, eles falaram, cara, a gente não consegue fazer isso em 2030, não tem como. Então, e olha que, assim, e lá é uma agricultura extremamente subsidiada. Sim. Né? Então, não é tão simples. Não é tão simples fazer isso. Então, assim, o Brasil, eu acho que ele está até à frente da agenda verde, mas não é tão simples a questão do carbono. Né? Mas ele pode ajudar a digitalizar o processo. Nós vamos trabalhar aí esses temas de carbono aí, trazendo alguns convidados aí desse setor. Acho que tem bastante coisa aí que dá para explorar, com certeza. E esse é um tema sensível, bem sensível. Ô, Léo, para a gente ir encaminhando aqui para o final, já estamos aí com um pouquinho mais de 1 hora de episódio. Me fala aí, cara, o que você acha que é o futuro da agricultura digital, da agricultura de decisão, da agricultura de dados, talvez até da agricultura como um todo, né? O que você está vendo aí de tendências que faz sentido aqui para a turma aqui ficar de olho?
olhar com carinho, as empresas também olharem com carinho também, para que a gente tenha de fato uma evolução na agricultura como um todo, né? Aproveitando essa nova era, né? Inteligência artificial, dados, digitalização, satélite, tecnologia habilitadora, tudo que a gente falou aqui, né? O que você entende aí que nos próximos, sei lá, 5 anos aí, possivelmente vai deixar de ser uma novidade e vai se tornar um processo que acontece de fato dentro da fazenda? Então, Carlão, antes eu só queria voltar um ponto antes, que é colocar assim, qual que é a importância que a agricultura brasileira tem, né? Porque quando a gente olha do ponto de vista global, cara, a gente tem uma importância, o Brasil já virou o maior exportador de grãos do mundo. Nós já passamos os Estados Unidos, que ocupou durante muito tempo o primeiro lugar no ranking. Então, nós já somos o primeiro exportador de soja, já somos o primeiro exportador de milho, fora uma série de outras commodities. Então, a gente tem uma importância do ponto de vista de segurança alimentar global enorme. Né? E quando a gente olha a capacidade, onde que o Brasil, onde que se pode crescer a agricultura no mundo, o Brasil consegue dobrar, tá? Dentro da legislação ambiental atual, ele consegue dobrar a área plantada dele. Tá? Mesmo ainda fazendo todas as preservações que são obrigatórias dentro da legislação atual. Então, a gente vai ter, primeiro, só que, querendo ou não, terra é um bem finito. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de matéria-prima mineral, etc., como fertilizantes, né? Isso também é finito. Então, a gente, de qualquer forma, nós vamos ter que aumentar a produtividade. Isso é a máxima. Nós precisamos aumentar a produtividade. Não tem como a gente falar que a gente só vai crescer do ponto de vista horizontal. Aí eu vou fazer uma comparação. O Brasil consome mais de 90 quilos de carne por habitante ano. A China consome 57 quilos. A Índia consome 6. Caramba. Agora vamos pegar só a China, que tem 1,4 bilhão de habitantes. Se ela consumir o mesmo tanto de carne que o brasileiro já consome, que a gente vai ter que mandar de farelo, de soja, de milho, é bizarro. É enorme. Né? Então, assim, nós vamos ter uma pressão. E aí, o que vai acontecer? Fora dessa pressão que a gente vai ter de alimentar o mundo, nós estamos tendo essa pressão da agenda verde. Cara, não vai dar para você desmatar do jeito que você quer, os produtos vão ter que ser mais sustentáveis. E aí, quando você exige isso da área de produção, eu vou precisar ter informação, eu vou precisar ter dado. Então, assim, nós estamos indo para uma nova era onde, cara, a informação, na verdade, ela está virando o centro de tudo. Né? Se você parar para olhar, por exemplo, as grandes big techs, elas se formaram, ficaram gigantes por informação. Né? E pelo poder que elas dão. Então, vamos fazer só uma analogia para a gente chegar na agricultura. Quando a gente fazia, por exemplo, uma campanha de marketing, cara, eu precisava pagar não sei quantos milhões para uma Globo para nem saber quem viu o meu produto. Cara, no Instagram, cara, eu defino o perfil da pessoa que eu quero. Eu quero uma pessoa de 30 anos, que ela é corredora, que pratica academia, não sei o quê, para vender um produto de esporte específico. E eles conseguem chegar naquilo lá de forma muito específica. Por quê? Pelo poder da informação. Né? Aí, quando a gente chega na agricultura, a gente, por exemplo, há 15 anos, nós estamos tentando entender no SESB, e a gente ainda não tem essa informação, o que faz um cara ser fora da curva hoje. Agora, o nosso desafio não é só entender isso. O nosso desafio, o desafio inclusive do SESB, é de difusão tecnológica. Como é que eu faço essa difusão tecnológica? Porque a gente tem diferentes ambientes de produção. Eu não posso comparar o Rio Grande do Sul com o Maranhão. Né? Então, eu preciso ter dados das duas áreas para falar, cara, para você melhorar o seu ambiente de produção, os dados que a gente coletou, os dados que nós temos, cara, você vai ter que seguir uma tendência para esse manejo. Isso só vai ser baseado em cima de informação. Então, como é que eu vejo uma etapa daqui para frente agora? Eu acho que a gente começou a ter já coletas de dados. Eu acho que elas ainda não são tão suficientes ainda, porque a gente ainda tem falta de sensor no campo para falar que a gente vai ter uma IA extremamente poderosa. Mas eu acho que a gente vai começar a já ter IAs que vão dar respostas importantes para a gente. E como a IA vem crescendo muito rápido, o nosso desafio está em captar informação na mesma velocidade que a IA está indo. Né? Então, eu acho que o desafio do produtor está agora o seguinte, cara, eu preciso de fato começar a colocar sensores aqui na minha propriedade, captar essas informações para melhorar o meu nível de produtividade. Até porque tem um ditado que existe muito dentro da nossa agricultura, que é o seguinte, a agricultura ela não morre, quem morre é o produtor. Tá? Então, esse ano a gente vai ver o cara que já não consegue sobreviver com a saca de soja R$100, né? O cara que tem baixa produtividade. Então, esse cara começa a ficar fora do jogo. Né? E o nível de você começar a aumentar o que a gente chama da produção da forma vertical, né? Que é pela produtividade,
Vamos só para a gente ser pragmático, então a gente passou lá atrás. A gente começou a virar civilização quando a gente conquistou a agricultura, quando a gente entendeu que a gente conseguia cultivar alimento num único lugar. Deixar de ser nômade, né? E as civilizações acabaram, as comunidades, cidades acabaram sendo feitas em forma da agricultura. Depois a gente passou por toda a Revolução Verde. Depois chegou a biotecnologia. E sem contar as coisas que vieram no meio do caminho, né? Como, por exemplo, plantio direto. Agora a gente falando, o Brasil já faz uma série de agricultura regenerativa, uma série de conquistas assim. Biotecnologia, né? Agora já se fala, inclusive, no CRISPR, né? Que inclusive é uma forma de você fazer mutação genéticas. Diferente do processo normal da biotecnologia. E aí agora a gente vai ter, eu acho que a IA, né, como uma forma, uma tendência de a gente, cara, entender muito bem como é que a agricultura pode crescer. Sim. Tá? Então eu acho que pensando nos próximos 5 anos, eu acho que a gente vai ter um impulsionamento da adoção da tecnologia, porque eu acho que agora a gente está entrando numa curva de maturação, que os caras estão vendo, o cara tem uma estação meteorológica, o cara está utilizando o satélite aqui para ver a biomassa dele, né? Eu estou vendo um cara que está identificando quais são as plantas daninhas, fazendo uma aplicação específica dirigida. O cara está vendo comportamento talhão a talhão. Então, o produtor se espelha muito nisso daí, né? Então, acho que a gente vai acelerar esse caminho, mas o desafio que eu vejo, que a gente aqui até entrou nesse acordo comum, que é de ter essa cooperação das tecnologias. Isso vai ser necessário. Mas eu vejo um crescimento muito forte da adoção da tecnologia agora, nos próximos 5 anos, né? E uma coisa que eu acho interessante, o Carlão, isso vai vir muito mais das startups independentes do que das grandes empresas. O que você acha isso? Cara, eu acho isso pelo seguinte, Carlão, eu não acho ainda, e isso não é vamos dizer assim, isso não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, né? Porque, cara, são velocidades muito diferentes. Sim. Né? A startup, cara, a forma como ela está pensando de ver o setor, e principalmente porque a startup já criou seus sistemas colaborativos, né? Elas estão debaixo dos hubs, elas se conversam, elas tentam criar ambientes comuns, né? Cara, do outro lado você tem um transatlântico que está acostumado, cara, a vender o que paga suas contas. Tanto é que a gente viu uma série de empresas, não vamos citar nome aqui para o negócio ficar crítico, que compraram startups e todos morreram. Sim. No final do dia, eles não conseguiram fazer isso, porque a forma de você vender serviço é muito diferente da forma de você vender produto. E nós não estamos falando agora só de vender o serviço, nós estamos falando de vender inteligência, de vender decisão. Então, essa decisão aqui, na verdade, vai empoderar o produtor. Sim. Porque como é que era antes? Cara, eu te empurrava o pacote pela minha capacidade de crédito que eu tinha. Tá? Agora a gente começa a ter startups de crédito que me liberam crédito aqui também de uma forma muito mais rápida, muito mais, vamos dizer, muito mais eficiente, né? Uma análise de risco rápida. Uma análise de risco muito mais rápida, exatamente. Já tem startups que estão liberando crédito em 24 horas, né? Sim. Então, você começa a ter um ambiente muito mais eficiente nesse sentido, com uma velocidade mais rápida. Legal. Então, assim como você disse, né, que o cara vai conseguir olhar tudo talhão a talhão, né, numa forma consultiva, né, o cara que vai determinar o pacote dele. Sim. Né? Talvez até metro a metro, tá? Exatamente, talvez até metro a metro, que você fala de agricultura por metro quadrado, né? Exatamente. Então, ele que vai determinar o pacote dele. Então, aí você começa a mudar um pouco essas questões de força, né? E aí, como eu acho que é muito difícil você ter vamos dizer, o Google do agronegócio, né? Então, eu acho que as startups vão ter um papel fundamental, cara, na mudança, vamos dizer, dessa capacidade de aumento da produtividade, cara, não só do Brasil, mas global. Eu concordo em gênero e número igual, cara. Eu acho que é exatamente isso. Essa agilidade tem que ser posta a campo, porque com essa velocidade de crescimento da inteligência artificial, um dos principais pontos para você ter uma boa IA é você também ter uma boa base de treinamento para esse IA. Exatamente. E para ter uma base de treinamento para esse IA, precisa de dados. E dados são coletados por sensores, por uma série de coisas. E no fim da conta, quem está na vanguarda disso são, queira ou não, as startups, né? Então, e só para fechar isso, né? O produtor, ele vamos dizer, ele é fechado para deixar a informação dele,
na mão de uma empresa muito grande, porque ele não quer ser refém. Sim. E quando ele olha uma empresa de tecnologia, onde o dado é dele, agora você tem, enfim, você tem toda a proteção de dados, ele vê isso de uma forma, e quando ele vê o resultado, ele vai ver isso de uma forma muito mais leve para ele. Maravilha. Né? Então, por isso que eu acho que nesse sentido a adoção ela vai crescer. A gente já viu, eu já reparei muito isso, né, que talvez eu tenha sido pelas Zeus, uma das primeiras empresas que entrou ali no comecinho, né? E já vejo, cara, a diferença assim, da receptividade do produtor quando ele olhava aquilo lá com desconfiança, e agora quando você chega e o cara já entende isso de uma forma, cara, muito simples, né? Sim. E você já vê, cara, as gerações agora, que são gerações mais novas, que já nasceram com tecnologia, entendendo que precisa daquilo lá. Né? Eu costumo dizer que você alcançou um nível de maturidade com certa tecnologia, o projeto, quando o negócio deixa de ser projeto e vira processo. Exatamente. Pronto. Exatamente. No começo era novidade, é um projetinho novo aqui, vamos ver se tá. Depois que eu preciso disso aqui, de fato, de uma forma estruturada dentro do meu processo. Acabou. Aí você tá dentro e não sai mais. Eu lembro de uma vez, cara, a gente tava com um problema, assim, aí a gente tava com um resultado muito bom, cara, num cliente, né? A gente tava com um problema, as estações às vezes foi um momento que a gente estava produzindo uma estação própria e nessa primeira vez deu um problema. Só que o cara já tinha acostumado com esse produto. E ele virou pra gente e falou assim, cara, ou você soluciona o meu problema, ou eu estou indo para um concorrente, mas eu não vivo mais sem informações climáticas. Ele já tinha se acostumado. Então, para ele fala, cara, eu não posso mais ficar sem essa informação. Exatamente. Né? Então, foi o que você falou. Para ele já tinha virado um processo. O que precisava era com que a tecnologia, de fato, funcionasse para o nível que ele desejava. Né? Que bacana, então, acho que esse vai ser o desafio. Então, imagina a hora que o cara tivesse o satelital, o tempo todo controlado, cara, assim, a vida dele é outra. Maravilha. Cara, Léo, obrigado pelo papo, cara. Eu acho que foi sensacional. Falando aí de futuro aí, tem IA, anota aí, pessoal, IA, tecnologias habilitadoras, muita coisa vindo nova aí em orbital, satelital, sensores, né? A Grandeu tá aí para ser uma prova disso, né? Sensores no campo, muita coisa legal vindo aí para agricultura digital. A agricultura de decisão é o futuro, né? Tomar dados, dar decisões baseadas em dados, não só dentro da fazenda, tá? No mercado como um todo, né? A gente falou aqui sobre modelos como acesso ao produtor, modelos para distribuidores, modelos de inteligência de mercado, tem muita coisa dentro desse mercado aí para a gente poder evoluir, tá? Léo, obrigado mais uma vez, cara, foi um papo super rico aqui. Eu que agradeço, cara. Compartilhar um pouquinho aí dessa experiência conosco e, obviamente, estaremos aí, quem sabe, aí uma próxima vez falando sobre muitos outros assuntos aí que eu tenho certeza que vai vir coisa boa aí no futuro. Eu já estou esperando o convite novamente, Carlão. Obrigadão aí. Valeu, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau para vocês.